Olá, você que está presente aqui no primeiríssimo episódio 001 do Ficativo Podcast. Seja muito bem-vindo a esse projeto que aqui se inicia. Meu nome é Rod, eu sou o host desse programa e hoje aqui já começamos com dois convidados especiais, que eles são de um projeto também muito interessante chamado Kizomba Cultural. Então, por favor, recebam aqui a Eliane e o Arlen. Muito bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Será um prazer. Então, assim, vou começar do básico mesmo. O Kizomba Cultural. O que é um Kizomba Cultural? Eu vou deixar o Arlen introduzir aí a história, o histórico do Kizomba Cultural, porque ele que foi o criador e idealizador do projeto. Acho que é interessante você falar. Bom dia a todos, né? Bom dia a vocês também. Esse projeto iniciou através da capoeira. A partir do momento que eu comecei a dar aula de capoeira, e dentro da capoeira existem os eventos de capoeira. E dentro desses eventos, como eu já trabalho com evento mesmo, então eu comecei a dar aula e já comecei a produzir algumas rodas de capoeira, e aí depois veio a necessidade de fazer outros eventos de capoeira. E dentro desse processo da capoeira, desses eventos, um dia surgia uma ideia de fazer um samba, porque os pais deixavam as crianças lá no projeto, que era na Lagoinha, e pronto. Então eles não sabiam às vezes nem o que era capoeira, o que o filho dele estava fazendo. E como tinha um amigo dentro do projeto que era sambista, fiz um convite para ele para realizarmos um samba. Que aí eu ia fazer um convite para os amigos, para os familiares, e aí deu muito certo. O primeiro evento foi show, porque eu trouxe uma grande sambista, que é a tia Cecília, que hoje já não está mais entre nós. E esse dia eu vi que realmente isso dava certo. Porque aí realmente o pai vai, porque ele vai para divertir, e no intervalo do samba aconteceu a capoeira. Aí teve uma apresentação de capoeira. Então o pai se emocionou, viu o filho dele ali no meio do evento, e a partir daquele ponto de partida, aí que se vê o Kizomba veio crescendo a partir disso aí. E é interessante também a gente concluir assim, de uma forma que naquela roda de samba feita com uma capoeira dentro de um intervalo, o Arlen teve uma visão muito legal, cultural, assim, de tudo que estava acontecendo em volta. Tinha uma feira de artesanato, né? Algumas pessoas procuraram ele e falaram, poxa, nesse dia a gente pode expor nossos produtos. Então, pessoas empreendedoras estavam ali em busca de tentar um lugar no mercado. E aí surge a feira de artesanato e moda, e nisso as mães vinham, não eram só os pais que vinham mais para poder assistir uma roda de samba. Comunidade tem muito disso, né? As pessoas querem estar ali próximos de uma roda de samba, então era a oportunidade incrível para ter o empreendedorismo, pessoas lindas, e com essa visão ele falou, poxa, aqui tem muita gente bonita, a gente precisa trabalhar um concurso de beleza. E aí, quantas pessoas foram no primeiro concurso de beleza que teve no Kizomba? Não, essa ideia do concurso, porque assim, quando se iniciou essa parte do samba, e aí eu comecei a interessar em outros eventos. Então, a partir disso aí, as ideias foram surgindo. E aí, numa roda, uma conversa assim, um bate-papo, surgiu a ideia de uma agência fazer um concurso de beleza na Pedreiro Padre Lopes. Eu nem pus muita fé, porque eu estava mais preocupado com a capoeira. E aí eu falei, vamos fazer. Não pus muita fé. Então, no dia da inscrição, a igreja ficou lotada. Foi feito numa igreja no bairro da Lagoinha, né? E era assim, em conversa, vocês iam surgindo ideias, assim, falando, isso aqui pode acontecer. Então, foi assim, algo meio esporádico, assim. Isso, era esporádico, né? Eu fazia parte de um grupo, e dentro desse grupo tinha um pessoal que era de uma agência. E aí eles surgiram a ideia de fazer um concurso de beleza lá na Pedreira. E aí eu fiz a inscrição na igreja São Cristóvão, e nesse dia lotou a igreja, porque eu fiquei assustado, eu não sabia que ia dar tanta repercussão. E o evento aconteceu, foi lindo. Foram eleitos, né? A rainha, a princesa, na época, que representam, né, o projeto, na verdade. Hoje a gente não tem esses membros representativos, não por falta de... Na verdade, eles são para nós até hoje, até que a gente faça um novo evento desse tipo. Mas a gente criou, tornou diferente demais o caminho da moda dentro do projeto, né? Foi isso que aconteceu a partir desse primeiro. Aí aconteceu assim,
quando eu voltei para o Morro para dar aula para os meninos de novo, eu comecei a perceber que aquilo mudou a favela em si. Os pais, no dia mesmo do concurso, eu já vi uma diferença. Então o Kizomba, ele surgiu numa favela lá, então você falou, vamos pegar aqui uma roda de capoeira, Isso. colocar uma música. Transformar num evento, né? Eu tinha um evento de capoeira. E estamos falando de quanto tempo, mais ou menos? Quando foi a primeira vez, assim, você lembra que ano, mais ou menos, você falou, agora começou o Kizomba? Eu vou colocar assim, mais ou menos a ideia do meu menino mais velho, né? Então, eu vou colocar mais de 20 anos. Então, eu sempre coloco 20 anos. Hoje ele tem 24, deve ter uns 23, 22 anos. Mas eu não tenho uma data, porque até então eu não tinha nada. Eu nem sabia que ia chegar nisso. Era só uma roda de capoeira e um samba. Então começou mais ou menos o quê? Anos 2000, 2001, Isso. 99, mais ou menos? Por aí. Por aí, né? Por aí. Então, a partir desse concurso, aí eu falei, poxa, esse negócio de moda é uma coisa que pega, e é uma coisa que a galera gosta. Então, vou fazer mais alguns concursos, e a partir de um momento eu resolvi abrir uma escola de moda. Surgiu a ideia de ter uma escola de moda. Então o Kizomba, ele é o quê? Ele é uma empresa? Ele é uma associação? É engraçado, né, quando fala de Kizomba, porque até hoje a gente não tem a gente não é ainda uma associação, estamos caminhando para isso, né, através da ajuda aí do Télio. A gente está indo para esse caminho, porque, na verdade, a gente sempre quis pensar em algo que pudesse falar assim, o Kizomba é isso hoje. Mas o nosso medo era muito, porque quando fala de Kizomba, a gente, para quem não conhece, não entende do que a gente está falando, da grandeza que é o projeto, da possibilidade que existe dentro desse projeto de você ser várias coisas, né? E dali surgirem várias pessoas e vários artistas e trazer visibilidade para todo mundo. Então, falar do Kizomba, o que é o Kizomba hoje? Hoje, o Kizomba eu falo que é um projeto sociocultural e a gente está caminhando para o caminho da ONG. Então, breve, né, a gente vai ser sim uma associação, né, vai virar aí uma coisa legal com a ajuda do Télio aí, com a ajuda dos parceiros que a gente está recebendo, né, essa ajuda para poder tornar o Kizomba algo maior, porque já não cabe mais. Para você ter noção, fazer um evento do Kizomba Cultural hoje é tão difícil em BH, porque as pessoas que têm casa de samba em Belo Horizonte, beleza, conseguem fazer seu samba ali semanalmente e é tudo muito legal. Mas o nosso é um evento, ele é um circuito cultural, não cabe mais em alguns lugares. A gente fazia antigamente no bairro Floresta, numa escola chamada Brincar, né? A Salete, que foi muito apoiadora do projeto. Essa é uma escola estadual, se não me engano? A Brincar, ela era uma escola particular de crianças especiais e essa escola, ela fechou com a pandemia, acabou fechando pós-pandemia, e era onde a gente tinha nossa sede para treinamentos com as crianças e tal. Então, acontece que, assim, de lá para cá, nós ficamos sem sede. E aí, até o momento em que, sem sede para o curso de modelo e manequim. E aí... Então, todo o resto, ele estava ainda funcionando. O evento a gente consegue ativar, porque o evento se demanda de quê? De um espaço físico para fazer, e isso a gente até faz muitos eventos ali na Lagoinha, né, no mercado da Lagoinha, que é o mercadinho, né, antigo mercadinho, que começou também dessa base toda do Kizomba, foi lá. O primeiro evento que o Arlen fez foi esse, de trazer a capoeira, trazer um desfile, foi lá no mercado da Lagoinha. E é interessante parar para pensar assim, que quando a gente fala o que é o Kizomba hoje, a gente ainda não conseguiu definir, porque ficou grande demais. Hoje nós somos uma escola também de modelos e manequins, e a gente forma modelos e manequins profissionais. Quem diria que um projeto sociocultural faria isso? Em BH, que é o único que tem feito isso. Então, se não tomar cuidado, daqui a pouco o Kizomba vira uma cidade universitária. Porque o que eu tô vendo aqui capoeira, sim, samba, você tem feira de artesanato, você tem feira de alimentação também, eu acho que tem, né? Gastronomia. De gastronomia, de moda. Aonde que isso vai parar? Então, o céu é o limite, né? A gente espera que o céu seja o limite. Assim, a feira, ela nasceu por exemplo, eu fiz parte de outros projetos. Até chegar o nome Kizomba Cultural, ele teve vários nomes. Então, eu ajudei outros projetos e vi, assim, alguns problemas dentro desses projetos.
Então, eu sou assim, em vez de eu falar mal, eu vou fazer para realmente ter a realidade que as pessoas estão fazendo. Porque muitas vezes a gente fala mal, mas não sabe o que a pessoa está vivendo ali. Uhum. E aí foi algo que deu muito certo. Deu muito certo. E dentro desse projeto, o Kizomba ele não quer ser só um projeto, ter uma feira, não. Ele é muito mais que uma feira. Então, chega um período que a Eliane chega para o projeto, eu também não sei esse período. E 6 anos atrás. 6 anos atrás. E a partir desse momento da feira, eu falei, Eliane, tem que ter mais. O pessoal, eles têm dificuldade. Então, nós vamos tentar criar um curso de empreendedorismo. E fizemos. E foi muito bom. Foi muito bom. Tivemos aí a ajuda de vários apoiadores, advogados, contabilidade, pessoas que poderiam estar ali tirando dúvidas mesmo dessas pessoas que talvez não conhecessem o caminho, assim. Hoje, para você ter noção, isso mudou tanto na ideia de alguns, que tem pessoas que começaram assim, com nada que eu falo básico, que não tinham noção daquela sacola que faz a diferença, do adesivo da marca que faz a diferença, para o produto ficar bem entregue ao consumidor final. Então, a gente abriu a mente de muitas pessoas para mesmo postura na hora do atendimento, a carinha boa na hora do atendimento. Uma feira de artesanato e moda é um momento ali mais sociável, uma coisa mais informal, mas ao mesmo tempo você precisa trazer um profissionalismo para aquele momento. Então, foi muito bacana, foi um curso de empreendedorismo que, assim, para mim, e ainda hoje pedem que a gente faça mais, iremos fazer, se Deus quiser, a gente conta aí que a gente vai fazer. E aí, o que acontece? A gente precisa realmente estruturar essa galera que está perdida, que não sabe para onde que vai. E principalmente pós-pandemia, na pandemia já tudo parou e acabou com a vida de muita gente que é empreendedora. E como é que foi assim? Porque o evento seu era presencial. E como é que foi na pandemia que tudo estava fechado, não podia sair na rua direito? Assim como todos os artistas, né, de Belo Horizonte, nós também passamos as nossas dificuldades, principalmente por não poder abrir um espaço. Várias pessoas fizeram isso já quando achavam que estava no final da pandemia e não era um final, era só o começo de mais um ciclo, de mais uma nova, né, fase aí da pandemia. Tanto que nós tivemos eventos cancelados e, por bem, achamos que foi viável que cancelasse, porque a gente estava preocupado com as pessoas, a gente queria preservar as pessoas para que elas pudessem estar quando a gente voltasse. Uhum. Né? Então, nós vimos muitos parceiros, amigos, até fazendo eventos e depois todo mundo doente, Covid, matando e morrendo. Eu falei, eu não quero ser uma pessoa que vou trazer essa culpa comigo. Então, eu prefiro fechar, ficamos fechados. O que houve dentro do finalzinho, já quando estava tudo voltando ao normal, foi o reinício do curso de modelo e manequim, que até então era ministrado pelo Júlio César Moraes, né, que é diretor do SATED. E é interessante essa parte da moda também, a gente vai te contar, que você vai achar muito interessante quando o Arlen terminar de falar saber. dessa fase. Porque até chegar nessa fase teve muita coisa aconteceu. Ainda. Então, a partir desse momento, aí vem a feira, essa ideia do empreendedorismo, porque eu achava... Porque muita gente faz feira e quer a verba dos feirantes. Só isso. Capitalizar. Então, muitos ali trouxeram isso para mim. Então, isso foi uma ideia. Falei, vamos estruturar para que eles realmente viram parceiro, patrocinadores, um patrocinador, né? Do Kizomba Cultural. E foi algo assim, foi em conversa. Nada no Kizomba é feito só por mim. Então, nós fazemos reuniões antes dos eventos e aí eles podem propor. Eles podem falar abertamente, aquilo foi legal, o local foi ruim. Uma das coisas que eles reclamavam muito, né, era assim, poxa, eu venho para um evento, eu capitalizo o evento, ajudo na montagem disso, porque acaba sendo um patrocinador, e aí vão lá e me colocam no fundo. O evento é aqui, no centro, e eu tô lá fora, ou então lá no fundo, onde eu nem consigo ver o evento. Então, isso a gente ficou um pouco tocado, assim, porque... desde o início, a ideia do Arlen de feira, né, roda de samba, feira de artesanato e moda em volta da roda, ou seja, todo mundo está ali participando ativo, o público, a feira, todo mundo junto. Tem gente que até fala, nossa, mas está tão cheio que a gente não consegue separar o público do momento de venda ali. Mas é assim mesmo, porque se fizer diferente, a gente vai ser só mais um. Não, essa parte da feira aí também me toca, porque eu cresci como feirante, artesão também, eu fazia artesanato. E assim, é bem verdade isso mesmo, que tem muito
projeto, assim, governo que tem uma feira, mas assim, é para explorar o feirante. Não te inclui, né? É só pegar o dinheiro. Acho que se vocês pudessem, falava assim, me dá dinheiro e morre, porque é basicamente isso. E sabe uma coisa que é interessante? Eu tenho um caso de uma feirante, uma expositora. Na verdade, eu falo que o Arlen fala bem isso, eles são empresários, eles já não são mais expositores só, feirantes só, são empresários. Tem um caso de uma empresária, que é a Rosana, da Bem.br. Rosana, ó, se você estiver vendo a gente, um beijo. A Rosana e o Rogério e a Rosângela são 3 para Bem.br. E eles ali fabricam o próprio material. Nossa, o material deles é incrível. Se você conhecer, você vai falar, nossa, como? Como pode? Material de qualidade, bordados e pintados à mão. O marido dela, ele é bem alto, então ele é tipo jogador de basquete, assim, bem fortão, altão. Parece aquele pessoal dos Estados Unidos, assim, bem... Uhum. E as roupas deles têm que ser todas fabricadas, assim, com um diferencial de tamanho até, né? Porque ele é grande. Camisa, calça, tudo no estilo sapato, basquete. tudo... Você não tem noção. É muito linda as peças deles, muito lindas. E aí, eu me lembro, assim, que a Rosana, ela é muito tímida. E ela não conseguia fotografar, filmar direito. E ela falava sempre pedindo com muita humildade, me ajuda, né? E, assim, eles foram... resultado dessa feira que a gente fez com o curso de empreendedorismo, trazendo para eles algum conhecimento. Hoje, a qualidade de entrega do material deles é incrível. E hoje ela fala uma coisa, eu participo de vários lugares, várias feiras, mas aqui no Kizomba a gente se sente dentro de casa, assim, a gente se sente em casa, a gente se sente pertencido. Hoje eu vejo uma diferença neles. Antes eles não tinham nenhuma sacola. Hoje eles já têm a sacola com a sua marca, com adesivo. Tudo bonitinho. Então, eles já tem uma imagem já, muito, né? Para o mercado mesmo. Né? Já tem sua máquina de cartão, que antes eu vi essa dificuldade. Eles têm uns produtos muito bacanas, mas eles não sabiam como vender esse produto. Então, hoje eu vejo uma diferença. Né? Vamos voltar um pouco aqui. Então, essa parte da feira, a parte dos modelos, né? E do samba. Então, era algo assim, bem assim... Rústico. Rústico ainda. Bem raiz mesmo. Bem raiz. Então, isso vai nascendo ali, cada evento, cada ideia, né? Tem a parte da capoeira, tem a parte dos eventos. E a partir do momento, né? Ele ainda não fazia parte desse projeto. E aí nasce a escola do Kizomba Cultural de Moda, que eu trago o Fernando para ser um professor de moda, para fazer um trabalho, e é onde surge a ideia de ser nessa escola, Brincar, que é no Floresta, que lá é uma quadra, tem uma quadra dentro da escola. E aí era realizado esses trabalhos lá. Então, esse já é um outro passo. Então, a gente começou a dar outros passos. Já tem uma escola. Toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira. Eles faziam curso. A ideia de ter uma escola de moda, porque eu não sabia nada de moda. E eu fui estudar. Eu fui querer entender. E eu cheguei incomodada. Por que vocês têm essa turma toda treinando toda quarta-feira e aonde que vocês vão parar? Onde que vocês vão levar essas crianças, esses adolescentes, esses adultos? Porque eu vejo que eles querem ser modelos. Então, aonde que a gente vai parar? O que a gente vai fazer com eles? Não pode ficar aqui toda semana de quarta em quarta fazendo treinamento. E aí o Arlen tinha essa ideia já, né? Claro. De pensamento, de profissionalizar e tal. E aí eu chego e dou aquela cutucada. Até que a ideia ela não surgiu muito disso primeiro, não. Surgiu de reclamações de pais. Uhum. De agências de moda que exploram as crianças, que enfia a mão na carteira dos pais. Tem casos chocantes, tem casos de pais... todo dia tem um caso aí na polícia. Todo dia tem aí na televisão. E aquilo de ter uma escola foi o início de algo. Você faz exploração, o quê? Aquele clássico de cinema, foto. Que é tipo, vamos prometer alguma coisa, você paga um dinheirão, vai lá, compra o não volta nada. Tem agência que promete que tem... o Fidel está pronto para Nestlé, pronto para fazer propaganda, e aí o pai vai lá, né? Que é muito fácil, o pai enche os olhos, enche os olhos, aí quando vai é R$1.800 aí um book, R$3.000 um book, tem casos. Mas para não te dar retorno, porque o problema não é pagar, o problema é não te dar o retorno. O problema é que eles pagam com a intenção de que nós vamos conseguir aqui, mostra tipo uma TV dessa aqui, várias marcas lá de
conhecidas no mercado. E isso me E deixava... aí promete, né? Ó, seu filho vai estar lá, assim como... É quase um golpe, na verdade. É um um golpe. Isso me deixava muito incomodado, porque a maioria é pessoas igual a mim, simples, de comunidade. É porque quem mais cai nisso aqui quer alcançar algo mais, né? Quer fazer mais dinheiro, quer colocar o filho para fazer sucesso. E geralmente é o pessoal que já não tem muito assim para poder gastar. E esse pessoal vai nessa galera que não tem aquela grana que ele e que nem podia o estar gastando. conhecimento, né? Porque Promete... quem tem conhecimento sabe que não é assim que funciona. Ah, tudo bem, você quer o meu filho, você achou ele interessante, ele vai servir para você, para sua empresa? Então tá, vamos fazer um trabalho e você desconta o primeiro cachê do cachê dele, a sua verba, né? O seu valor. E não é assim que funciona. Primeiro você desbanca ali seu valor sem poder. Tem pais que param. Já teve pai que reclamou com a gente, eu deixei de fazer isso nesse mês, pagar a conta, comprar uma alimentação do tipo X. O pai vendeu o carro. Para poder pagar o investimento que não me deu em nada. Então, a gente sabe que nessa área da moda, trabalha-se com muita vaidade, trabalha-se com muita... eu falo que é um meio prostituído, assim, onde você fica realmente preocupado onde isso vai dar, né? E a gente está indo num caminho, mostrando que tem condições de fazer. A gente também vai chegar nessa parte, sem precisar passar por essa situação. Aí a ideia de ter a escola foi mais isso, de trazer um número de pessoas, começar a entender o que está acontecendo, né, principalmente em Belo Horizonte, para a gente começar a dar outros pontapés iniciais. Aí querer entender o que precisa para ser um modelo. Né? Nós já tínhamos um professor, então a gente precisava de quê? Um registro profissional. E como que tira esse registro profissional? Como que a gente tira ficava esse pensando, registro? o Arlen falou, vamos estudar. E aí chegou num ponto de marcar uma visita lá no SATED, que é o sindicato de modelos e manequins, né? O sindicato de artistas, na verdade, né? Artistas pirotécnicos, TV. E aí, nesse sindicato, a gente teve a felicidade de conhecer o Júlio César Moraes, que ficou, dentro desses 6 anos que eu tenho de Kizomba, 5 anos ele ficou com a gente e ele faleceu. Agora, em dezembro do ano passado. Então, é uma pessoa muito importante para a gente, que a gente, toda vez que menciona sobre a moda no Kizomba Cultural, a gente fala do Júlio César com muito carinho e com muita gratidão. Nós tínhamos marcado uma reunião com o Júlio, e eu marquei uma reunião do SATED, chegou lá, o Júlio que nos recebeu lá. E aí nós fomos lá para saber como tirava esse registro profissional. Até então a gente estava meio cru também, sem entender. Não entendia. E quando nós chegamos lá, deparamos com ele era cadeirante, sentado na cadeira, numa mesa assim. Bem imponente. Fez um convite, se apresentou, e nós sentamos lá, assim, nós fomos lá só para saber. E aí nós fomos contar do projeto para ele, as nossas ideias de aprender, de ter uma escola, de pegar o pessoal da comunidade e dar eles um caráter muito profissional para não ser uma coisa amadora. Então a gente está pulando para outro patamar. E a partir desse dia, nós saímos com um professor lá do SATED. Ele chegou e já falou, poxa, eu quero vocês, eu quero trabalhar com vocês, eu quero fazer a minha parte social no seu projeto, dando aula de modelo e manequim lá de vocês, técnicas de passarela. E a gente ficou assim, mas como assim? Você está falando sério? Ele, cara, eu tô falando sério, é de verdade, pode me incluir nesse projeto, eu faço parte a partir de agora. E foi isso que, assim, deu uma divisão no projeto. O antes e o depois teve uma dimensão imensa, assim, desproporcional completamente, porque se já era bom ter a ideia, executar era uma coisa muito louca, porque imagina você com o diretor de moda do SATED dentro do seu projeto, te apoiando, te dando realmente um caráter profissional para aquilo que você estava fazendo, ensinando, o que a gente aprendeu com ele, não tem como mencionar. E aí a gente traz um caráter para essas crianças assim, e para os adolescentes de que, poxa, que legal, então eu posso realizar esse sonho. E melhor ainda, as agências nos odeiam, né? Eu não preciso investir tanto assim. Tem uma rixa aí de... Porque imagina um projeto sociocultural chegar e tomar os seus alunos que estavam ali tentando um caminho com você, que estavam muitas vezes agenciados, já tinham pago uma taxa para esse agenciamento e para o book, e aí, de repente, você vem e explica para eles que tem um caminho mais curto para você ser um modelo profissional. Eu acho assim. Porque eu acho que... Deixa eu só terminar aqui. Você pega na ferida de uma galera aí mesmo, né? Querendo ou não. Porque, para pensar, você vai primeiro você parte do princípio, não é sempre assim?
O princípio era tirar o registro quando você faz os 16 anos, é tirar o registro para você depois, então, correr atrás de uma agência que vai te representar. Aí sim, você está seguindo o caminho certo, porque até ali você já tem instrução, você já está sabendo o caminho que você tem que percorrer, né? Agora, imagina você, cru do nada, uma agência te pega, igual agora eles têm a mania de mandar no Instagram. Meu pai, outro dia, recebeu no Instagram, tem 71 anos. Eu recebi também. O Arlen recebe no Instagram convite, eu também já recebi vários, para poder fazer parte ali do casting da agência e tal. E aí, de repente, de onde saiu esse convite? A pessoa nem sabe do que você faz, se você quer ser modelo, se não quer, o que você faz, qual a idade. Ó, pra você ver, meu pai com 70 e tantos anos, ele nem imaginava. E aí, de repente, um convite que sai do nada para o nada, né? Porque você sabe que aquilo ali é um golpe. E tem gente que cai. Então, imagina, as agências de olho na gente. E hoje a gente está pau a pau. A gente vai lá no SATED, entrega aos nossos alunos com o devido certificado, com tantas horas aulas, né, frequentadas. E é muito legal porque a gente, assim, consegue profissionalizar tanto quanto as agências. Hoje a agência não dá aula mais de técnica de passarela, né? Então, a gente tem aí vários professores que dão essas aulas, né, fora das agências, que é interessante porque as agências hoje não vão fazer isso. Mas vão fazer o book, claro, você tem que investir também, né? Entendi. Então, vocês não só fazem o início da carreira do modelo, né? Vocês ensinam, assim, o caminho a trilhar. O direcionamento de carreira é a agência que faz, né? Nós a gente estamos só no processo. Incentiva. Nós estamos no processo. Até então, eu não sabia de nada. Então, a gente vai sempre desse princípio. Eu não sabia de nada. Então, isso aí é um grande diferencial. Porque, assim, eu acho que além de falar que o Kizomba Cultural ele é muito legal, acho que é fácil falar que ele é necessário. Porque, assim, do que vocês estão falando que o Kizomba faz, assim, eu acho que vocês já fizeram mais pelas pessoas que passam pelo Kizomba do que, sei lá, o governo deve ter feito por elas a vida inteira. Isso é fato. Não é fácil, assim. Tipo... É porque o que acontece? Tem muito jovem bacana. Muito jovem que a gente vê assim, pô, tem um potencial. E geralmente muitos desanimam desse processo quando eles passam por essas agências, quando eles investem grana lá e depois vê que isso aí foi furada. Tem jovens que tem raiva até falar de moda. Agora o sonho dele, tem ódio. E aí quando o Kizomba nasce nessa ideia, então assim, nós trabalhamos com a família, não é só com o jovem. Então, os pais é que trazem. Essa questão de agência, eu particularmente, eu não posso falar porque eu nunca fui numa agência de moda. Pra você ver, nós abrimos uma escola e eu nunca fui. Eu fui uma vez numa situação com a Eliane, do nada, eu fiquei meio sem entender. E agora, né, Deus me deu a honra, né, depois vamos falar sobre isso, de estar numa grande agência, até da Savassi. Então, eu me senti muito... fui, você nunca tinha ido até então. Eu não tinha ido, então eu fui. Uma primeira vez, ainda falei pro dono da agência. Primeira vez que eu venho numa agência de moda. É uma história porque bem legal. Porque eu sempre tive o pé atrás com essas coisas. Até para indicar o pai, alguma coisa assim, eu tenho muito medo dessas coisas, porque eu acho que o nosso trabalho é realmente direcionar os familiares, achar algo realmente que faz parte ali do nosso pensamento, né? Então, esse já é um processo. Na verdade, assim, quando a gente fala, aí volta à sua pergunta, o que é o Kizomba? Tá vendo esse mix? Não tem como falar que o Kizomba hoje é só uma roda de samba, não tem como falar que o Kizomba hoje é só uma feira de artesanato e moda. Ele não é só uma escola de modelos e manequins. Fica até difícil falar o que é, né? Fica difícil falar o que é, porque a gente se transformou, assim, em algo que era esperado, não era algo que não pudesse pensar. Mas, ao mesmo tempo, as coisas vão caminhando. É lógico, tem os percalços? Tem. A gente vai encontrar no caminho N coisas, né? E pessoas que, às vezes, vão querer que a gente faça, até desista, né? Mas, assim, é importante quando a gente sonha o sonho do outro. Porque aí você não desiste pelo outro, não é por você, é pelo outro. Isso faz toda a diferença, porque, assim, o Kizomba, então, foi um projeto feito com a cara e a coragem. Sempre é. E quando todo você... evento nosso começa, sabe, de qual valor? 0,01. E isso faz toda a diferença, porque se você já tá com essa vontade de fazer algo com a cara e a coragem, você vai trabalhar com pessoas que também
seguem essa mesma lógica, essa mesma ideia, esse mesmo ideal, é outra coisa. Tipo assim, é muito melhor, é muito mais legal. Você vê que você tem vontade de fazer aquilo dali, né? Você quer crescer. Sim. Você se sente influenciado a todo dia. Fala, não, aquilo dali, sim, eu quero fazer. Eu quero correr atrás daquilo. Cada história, cada relato que a gente ouve, Nós né? tivemos... A gente fica assim, pensando, poxa, o que a gente vai fazer para mudar isso? E é assim, quando falam que a gente precisa mudar e a partir da gente, é exatamente isso. Né? A partir de quando você ouve alguém falar, né? A reclamação do pai que levou o cano lá da agência. Ou então, um sonho que deixou de acontecer, por exemplo. A gente teve um caso de uma cantora, que é a Raquel Senéz. A Raquel, eu encontrei com ela numa roda de samba, no Caiçara, né? Ali é Caiçara, região ali, Padre Eustáquio. Padre Eustáquio. No União da Vila, estava lá curtindo um sambinha na rua, de repente, essa moça fez uma capela lá, deu uma... Senhora de 60 anos. E aí, moça, né? Eu chamo ela de moça. Mocinha. E aí, Raquel Senéz Jovenzinho. chegou lá, mandou bala e ninguém olhava para ela, ninguém dava muita moral, não. E aí eu cheguei e falei, gente, tem alguma coisa diferente ali, tem uma pérola. Tô achando que esse negócio não é bem assim, não. Eu quero o contato dessa moça. Não cheguei até ela, não pedi para ela o contato dela, mas fui atrás e consegui o contato dela. Falei, gente, eu quero falar com essa moça. E o irmão dela também é artista. E é uma família de artistas, na verdade. Mas era interessante a timidez dela, aquela coisa introspectiva, assim. Eu falei, não, tem muita luz ali dentro, esse nem tem que sair, né? De alguma forma. E foi muito legal. Olha para você ver aonde o Kizomba chega. Partindo do samba, a gente traz a Raquel Senéz para o projeto, produz ela através da ajuda do Léo Lira, né? Não, que é esse foi assim. Porque dentro não é só o desfile de moda. A Helena depois vai falar. Nós temos o curso de fotografia, de fotogenia. E aí ali, Eliane tinha visto a Raquel e me falou, já conhecia a Raquel, uma pessoa assim, cantava com a cabeça baixa. E aí eu falei, Eliane, pô, nós temos um projeto de moda, cara, será que esse negócio vai dar certo? Pô, nós temos fotografia, tem tudo que um artista precisa. E tem salão, pô, tem roupa. A gente tem essa dificuldade. Eu já deixei de contratar grandes músicos por causa de foto. Falei, não, vou fazer um fly bacana aqui. E a foto? Aí o cara mandava a foto dele sentado no bar com a cerveja do lado. A foto, cara, manda uma foto profissional. Não tinha. Eu falei, uma necessidade. Aí eu falei, eu convidei a Raquel para ser produtor dela. Falei, Raquel, chega aqui. Eu não sei nada de produção, mas eu acredito que eu não vou ter dificuldade, não. Falei com a Eliane aceitou. E aí a Eliane pegou ela e foram fazer um trabalho de foto com ela. Levaram ela para o salão, arrumaram roupa das marcas que trabalham com a gente. E aí eu não fui nesse dia. E aí quando eu vi... que fez, Leonardo Lira que fez as fotos maravilhosas. Leonardo, cara, é um fotógrafo Leonardo. sensacional. E aí eu vi as fotos, cara, eu chorei. Foi lindo. Realmente deram Dá uma outra... Não, fizeram algo real. A Gláucia do salão, que produziu também, a Raquel Cabelo, o Iago, que é maquiador, que foi lá e fez a maquiagem dela, assim, básica, porque ela nem gostava de maquiagem, não gosta, aliás, muita maquiagem. Agora que ela está começando a ficar diferenciada. Então, assim, nesse sentido de artístico, né? E aí foi interessante, porque a gente pega a Raquel como exemplo de uma pessoa que realmente ela precisava de alguém para dar uma força, um apoio, e a gente estava lá, sabe? E o Kizomba fez isso com várias outras pessoas, em vários outros nichos também. Hoje, por exemplo, a gente tem a Colin, que é a nossa professora de modelo e manequim, que ela também passou por toda essa situação de trauma com agências e tal, com coisas que foram inventadas e digamos assim, passadas para ela que seria de uma forma e foi de outra. Então, cria-se um trauma. E aí ela hoje consegue passar para as pessoas, tem uma técnica de passarela incrível, e aí ela consegue passar para as pessoas, né, ajudar a gente no projeto com isso. É interessante falar dela, porque é uma das pessoas que passou por tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? Então, Helena vai... Então, a partir disso aí, aí eu comecei a enxergar outro lado da moda. Falei, não, isso aqui realmente... E a Raquel mudou daquilo. Ela se transformou em uma outra pessoa. E então, assim, a Raquel, nós conseguimos pôr... Acredito que
as melhores casas de samba de BH, com cachê. Com cachê. Com cachê. E ela cantou no evento do Arlindim, ela cantou Terreiro com a de família Crioulo. Macabu. O Terreiro de Crioulo foi um ápice, assim, que realmente a Raquel ficou conhecida. Terreiro de Crioulo É uma roda de samba do Rio, né? é uma roda de samba do Rio de Janeiro. Primeiro eu trouxe o Thiago Testa. Primeiro, porque assim, são muita coisa, cara. Eu falei, pô, tem que crescer esse projeto. E aí surgiu. Vocês já levaram grupos gigantes assim pra muito. tocar lá, A né? última Já, que veio agora foi o Kleber Augusto. Aí eu trouxe. Isso que eu ia querer falar, o fundo de quintal, pô. Surgiu uma ideia de Não é trazer qualquer- o Thiago Testa, que é cria do Cacique de Ramos. Que hoje está no fundo de quintal. E aí eu não sabia. Falei, poxa, vou fazer esse evento. Foi até lá na Rua Guarani. Eu vou trazer o Testa. Surgiu, ó, tem um cara aí, o Testa, vamos trazer, vamos. Combinei com ele o cachê e tal. Falei, ó, um projeto simples, expliquei para ele. E aí, beleza. Fiz toda a divulgação. Foi o primeiro cara de fora que nós trouxemos para o projeto. E aí ele chegou. Aí ele veio no evento. Esse dia explodiu. Esse dia o Kizomba tomou outro rumo. Então, assim, eu tenho muito a agradecer ao Tessa, porque ele veio aqui também, ele ficou conhecido também, muita gente não conhecia ele aqui, e o menino Graças a Deus. Hoje explodiu. Está muito bem, né? Aí, a partir disso aí, ele veio mais algumas vezes no Kizomba, e aí ele queria um projeto com o Kizomba. Falei, pô, vou te indicar um cara aí, chamou o Herman, os dois juntos. E deu Cara, certo. deu muito certo isso aí. E hoje, né? Eles são sócios, né, da casa. Eles lá. são sócios lá. E hoje o Testa está no fundo de quintal. Que bom. Então nós tivemos agora no Rio de Janeiro, já vimos ele lá no fundo de quintal. A gente teve a oportunidade de ir para o Rio para exatamente o aniversário do Kleber Augusto, que veio no Kizomba Cultural, né? Kleber Augusto também, que é um cara que a gente ama de paixão, a gente ouve as músicas dele todos os dias. E aí a gente conseguiu trazer ele, que é um grande mestre e poeta do samba, para o nosso evento agora na última edição, que foi em maio. E foi muito bacana, porque ele nos convidou para ir ao Rio de Janeiro em agosto, no aniversário dele. Eu acho que ele pensou que a gente não iria, não. A gente foi com uma caravana, assim, de umas 11 pessoas. Foi muito bom. Com certeza, não tem chance de não ir. Lógico que vocês vão. Depois Ah, de tudo aquilo... Aí eu vou contar a história da Raquel. Né? Nós conseguimos pôr ela em todas as casas, acredito, as melhores casas de São de BH. Sim. Que nós pudemos colocar Foi bem com expressivo. shows. E aí o Terreiro de Crioulo ia tocar aqui. Trouxemos o Paulo Henrique Mocidade, que é o dono do Terreiro de Crioulo antes. Sozinho. Aí ele veio sozinho aqui, conheceu o nosso projeto, fez um show. Foi o show aniversário da Eliane. É uma homenagem aos indígenas. Foi muito legal. E aí, a partir desse dia, ele trouxe o Terreiro de Crioulo para Belo Horizonte. O Terreiro é uma das maiores rodas de samba, talvez, do Brasil. Do Brasil. E aí ele trouxe o terreiro, veio na cara e coragem e trouxe o Terreiro de Crioulo. E aí, nesse dia, a Eliane estava tomando cerveja com eles lá atrás. Cerveja não, ela que eu não bebo. Eu estava acompanhando essa turma. Lá no Mercado Central. Não tem problema. Ela não bebe mesmo, não. No Mercado Central. E aí ele estava lá com os membros dele do Terreiro de Crioulo, né, a direção dele. E aí eu ia levar a Raquel para cantar no Três Pretos nesse dia. Que era no Caiçara, que é onde o Testa é parceiro. Eu ia só ir lá ver o PH, tomar uma cerveja com eles, levar ela, que eu era o produtor dela, e ela cantar nessa casa. E aí ele traz a Raquel aqui para me conhecer ela. A Raquel chegou lá, os dois conheceram, e ela cantou uma capela para ele, o cara já ficou meio assim. Eu falei, pô, PH, será que você não faz isso pra gente não abrir lá pra Raquel cantar no seu evento? E falou, ó. Vamos testar. Eu tô tentando imaginar o tamanho do networking que vocês fizeram. Porque, tipo assim, é gigante. A gente é meio cara de dá pau, pra ser sincero. A gente é bem cara de pau. É cara de pau. Aí ele, eu não gosto muito desse negócio de... Eu tava fazendo rocona, não gosto muito desse negócio, não. Mas aqui, ó, tá nas suas responsabilidades. Falei, cara, eu já tava arrepiado, porque eu sabia que ela ia arrebentar lá. E foi lindo. Ela se inspirou na Jovelina Pérola Negra, uma grande cantora, a vida inteira. Inspirou que ela ficou, parece igual. E aí eu falei, vai arrebentar.
vai arrebentar. E E foi lá a ele... única convidada, né? foi de só Belo ela. Horizonte para participar Só dessa ela. roda foi E ela. você vê como que é complicado. Mulher, preta, e no samba, que já é bem assim, por aí, né? Existem muitos preconceitos sobre. E aí vem a Raquel e explode no terreiro de Crioulo. Ficou Aí muito ela bonito, foi né? nesse dia, e aí ele se emocionou ela, ela chorou, né? Eles tiveram figurinha ali, né? Foi Até muito porque eles legal. têm uma idade parecida, então eles têm um passado assim parecido. E aí ele chorou. E aí eu fui levar ela lá. E aí eu já tava louco já, porque assim, ela não tinha noção o que era o terreiro de crioulo, onde que ela ia se enfiar. E aí foi o evento. Aí realmente, nesse dia, ela explodiu. Aí ela tava tranquilo, o Paulo Henrique também, a gente deve muito a ele, que ele deixou ela Ele é muita muito profissional. vontade, ele brincou com ela. Então ela chegou como se estivesse dentro de casa. E com essa questão, só para dar uma andada assim na parte da Raquel, foi muito bacana. A gente teve uma parte de produção muito interessante, né? Como ela mesmo disse outro dia no Sofá da Negona, que é uma outra uma sambista também, que é a Mônica. Ela agradeceu muito a gente e foi uma fase que a gente viveu que foi muito legal. Mas mexer com produção é muito difícil. Principalmente para a gente que ainda tem outros nichos que a gente segue que não dá para você parar a sua vida para fazer aquilo ali. Então, cada um seguiu a vida. Foi muito bacana. A Raquel é uma pessoa que é muito bem-vinda no nosso projeto sempre, viu, Raquel? Beijo para você. É sempre bem-vinda nos nossos eventos. Assim como outros artistas aqui, a gente adora, por exemplo, a Manu Dias, né? O De Lucas, a gente tem várias pessoas que a gente gosta muito. Por exemplo, não podemos esquecer, né, dos meninos do samba de classe, né? O Cinco também foram parceiros nossos a vida inteira. E hoje a gente tem o Bom de Samba também, que é um parceiraço nosso, o Austin, ó, valeu pela força, tá aí divulgando o link do Ficativo pra gente. Bacana demais. Entra no link aí, por favor. Divulguem, tá, gente? Vai lá, já joga, ó, na página, já chama seu amigo para essa conversa aqui, a sua família, que a gente tá aqui, ó, batendo um papinho legal com o Rod. Bem bacana, tá bom? E aí, temos muitas pessoas parceiras que a gente precisa agradecer. Uma das pessoas que a gente não pode deixar de falar dentro do samba, do Kizomba Cultural, também é o Macalé, Eduardo Macalé, que está com a gente desde o início. Ele é um compositor, dos compositores de Minas hoje. A filha dele é uma dos modelos do projeto. A filha dele é a mais antiga. Do Kizomba ela Cultural, é a mais nova de e a mais antiga do projeto. E aí, assim, a gente tem várias pessoas que fazem do Kizomba uma família. A Leila, que hoje é a nossa musa do samba, que também sempre nos dá a maior força. Outro dia ela esteve no show do Arruda aqui na nossa roda. E aí ela foi caracterizada com a faixa de musa do Kizomba Cultural. Porque assim, eu assisti alguns vídeos do Kizomba, feitos pela TV Sintonia. Queria até mandar um salve aí pro Benito, chileno. Benito, um parceiraço. Beijo, Benito. E assim, o que você falou, parece mesmo que é tipo uma grande festa em família. Que a vibe é aquela, porque assim, família. Tá uma festa acontecendo gigante ali. Todo mundo curtindo pra caramba, você não vê ninguém assim com uma cara tipo de meio, sabe, segunda-feira assim. Não. Todo mundo fez pra caramba. Aí, tipo, pô. Criança. Porque a gente pensa em tudo. Por exemplo, porque quando a gente fala de evento, a gente pensa no feirante que não pode ficar excluído da roda de samba. A gente pensa nas crianças, que elas precisam ter um espaço playground para elas. As crianças... Esse espaço playground é a minha dor de cabeça. As crianças sempre nos eventos. É o grande... Se não tiver as coisas das crianças lá, eu não vou ficar satisfeito com o evento. Primeiro, se a criança não amar samba, vai acabar. É uma grande preocupação. Né? Então, tem muita criança, eu quero ir no Kizomba, eu quero ir no samba. Então, isso, de alguma forma, eu falei, não... Hoje elas criam essa identidade, por exemplo, a gente tem crianças que começaram, a minha sobrinha Yasmin, ela tem 9 anos, assim como a Hillary, que é a nossa princesinha. Temos outras crianças que hoje, né, o Cauã, passaram por nós. Muita gente. A Letícia, que chegou agora, a Letícia é uma menina fofa. E assim, as crianças pedem para as mães que querem ir ao Kizomba Cultural. Primeiro porque elas querem desfilar, acho bonitinho demais já criar esse contexto nelas de se posicionar também. E fora os brinquedos, que é para elas ali é o máximo, né, nos eventos. A gente, inclusive, tem essa dificuldade com os nossos brinquedos. O Arlen, ele realmente é o cara da força, do arrastar a mesa ali, colocar no lugar, montar todo o evento, montar os brinquedos, o que é uma luta.
esperamos aí ter patrocinadores para nos ajudar com essa questão dos eventos e do desfile, e principalmente do brinquedo, porque o brinquedo é a alma do negócio para as crianças. E sem brinquedo não dá. E já teve caso, por exemplo, de evento, colocar o inflável lá, a luz do lugar, caiu o inflável, murchou. A criança fica o quê? Triste. Então, evento é bom. Você vê tudo o que acontece ali. Criança, ela tem a temperatura do evento, né? E essa a criança gente começa a ficar triste. ligada em tudo. Então, quando acontece uma coisa dessa, me entristece, porque eles querem trazer esse brilho deles. Mas, Lizzy, tem gente que, se não tiver naquilo, vai ter algum. Nossa, voltando aqui um pouco, dessa parte, o que acontece? Como que nasce as coisas? Surgiu uma ideia, eu pensei assim, Leandro, nós estamos precisando ir para a praia, levar os modelos, para a gente fazer um trabalho lá, para eles saber, um dia eles precisarem fazer um trabalho na praia. Belo Horizonte tem praia, areia, tem vento, tem luz, tem a maquiagem. Então a gente tinha que fazer um trabalho na praia e eu resolvi ir para Guarapari. E fizemos um convite para todo mundo, os pais sempre estão com a gente, eles são bem afetivos no Kizomba Cultural. Um convite para trabalhar com os modelos na praia. Era com os modelos. E aí fiz o convite. Só foi os pais. Os pais e os irmãozinhos. Os irmãos, amigos. Falei, os modelos mesmo. A modelo foi os pequenininhos, porque os pais... são pais. Agora, os adolescentes, ninguém se propôs aí. Aí eu falei assim, Leandro, os pais é ativo. E é interessante, ó, pra você ver o Kizomba, mais uma coisa que você não conhecia do Kizomba, que é fazer excursões. A gente parou com as excursões, a última nossa foi exatamente dia 16 de março. Dia 13 de março. A pandemia começou dia 17. Então, nós chegamos... Fechou a cidade dia 17. Nós chegamos dia 16, dia 17 começou a fechar tudo. E aí, nesse momento, a gente fez essa última viagem, mas a gente também teve a oportunidade de fazer excursões menores, levando o Kizomba Cultural, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Outra pessoa que a gente não pode deixar de agradecer é o Fábio Areri, que é o Rei Momo do Rio de Janeiro, de 2017, uma vez rei, Fábio, sempre rei. Nosso amigo. Fábio, um abraço para você. Para todo o pessoal do União da Vila também, um abraço para vocês que nos receberam. União da Vila não, União Faz o Samba. União Faz o Samba. De lá, do Rio, que fizeram muito assim, eles abraçaram a gente lá de uma forma muito legal. É um grupo também de samba lá conhecido, através do Xandinho, que é do samba da Cabeça Branca, né? De São Paulo. Ele era do Cabeça Branca. Que é muito famoso em São Paulo. Então, assim, a gente teve essa oportunidade de levar os meninos para fazer um desfile de samba no meio do evento, um desfile no meio do evento deles de samba, na verdade. Era o dia do samba e ia estar a União Faz o Samba, ia estar o grupo Vou Pro Sereno, que é um... Era um dia de realmente gravação. Tem um desfile assim com samba de fundo? Tipo... Na verdade, aconteceu um intervalo, e no intervalo eles fizeram um desfile igual acontece no Kizomba Cultural. Só que lá é diferente. Aí vem a questão que eu te falei da feira. A feira estava lá atrás da parede, né, na entrada do clube. Dentro do salão nobre estava a roda de samba, os convidados, né? Então ali nós fizemos uma participação que foi muito bacana, foi uma experiência legal para sair com os meninos daqui e levar para lá, inclusive alunos nossos de Bom Despacho, de Vinópolis foram, e aí a gente levou essa turma para lá, foi muito, muito expressivo, muito bacana, porque a experiência foi incrível. E assim, agradecer demais ao Fábio, o pessoal do União do Samba que fez a recepção, o Cavanhas, que andou com a gente lá para tudo que é lugar. Os meninos foram pro hotel lá, que nós vamos sempre. Tinha criança tiraram que nem foto nunca tinha lá, ido, né? Num hotel gente bacana, que nunca foi. Assim, a gente levou. Então, a gente queria dar para eles essa lá, oportunidade. Ele conseguiu um patrocínio de uma van, de um pai de aluno, patrocinou essa van. Sim, que é o Marquinhos. Esse dia eu não fui, não. Infelizmente, de trabalhar, meu chefe não liberou. Marquinhos é aluno Marquinhos é aluno também. E o pai é aluno também. E aí foram lá, foi um sucesso. Pais e filhos fazendo desfile. Sim, a Luísa e o pai, na verdade, nesse dia, o Marquinhos, ele não foi com a gente, ele só patrocinou a van para a gente levar os alunos do Kizomba para conhecer o Rio de Janeiro num tour. Ele fez esse patrocínio. Olha que legal. A gente falou, vou chegar com esses meninos lá, a gente não vai ficar só dentro do hotel esperando o show acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou ter que sair com essa turma para algum lugar. E às vezes ali, né, eles não conseguiriam financiar isso. Lembrando também que a Bem Matias, assim como a Nega Tricô, também patrocinaram essa ida para o Rio de Janeiro. Beijo para vocês, Alcione e
pessoal da Bem Matias, bem.br, que foi muito legal, porque lá eu levei as peças de roupas e a gente fez fotos no hotel com essas crianças, que tinham, né, no saguão, tinha uns lugares bacanas para fazer umas fotos lá nesse hotel. E a gente fotografou eles lá. Então, trouxe para eles um caráter um pouco diferente também de como é sair da sua casa e fazer um trabalho fora. Não conseguimos fotografar em praia e tal, porque o passeio foi muito rápido. Então, eles conheceram as praias, mas assim, a gente descia, conhecia e ia embora. A gente não tinha como parar para fazer uma as excursão fotos. mesmo, né? Não tinha como parar para fazer as fotos, porque a gente não foi para isso. Tudo virou evento aí dentro do Kizomba. Mas, olha que massa. A gente participou da gravação do DVD do Voo Sereno, lá, nesse dia. O PH, Paulo Henrique estava lá. Paulo Henrique, Mocidade, tinha muita artista. O Mumuzinho estava lá. O estava lá, ele recepcionou assim, os alunos do Kizomba de uma forma muito intensa, muito legal, tirou foto, conversou. Todos eles foram muito assim, bacanas com a gente. E o Kizomba é isso. Onde vai parar? Exatamente assim, porque, igual eu falei, o networking que vocês fizeram é enorme. Eu acho que ninguém consegue mais fugir do Kizomba. Já vira algo meio Illuminati. Onde você vai ali, tem um Kizomba no fundo ali, sabe? Vai estar lá. Eu tive um baile também. O Kizomba tem um baile para terceira idade. Tá desativado. Quem tá aí em casa vai contando aí. Quantos projetos tem dentro do Kizomba? Tem muito vocês vão projeto. pegar a conta. E aí esse projeto era nada... Eu tenho uma amiga minha, Liette, da Concorde. E eu sou muito amigo da família dela. E eu falei, pô, vocês vão... Aí eu conheci a Liette trabalhando num baile para terceira idade. Que ela, umas amigas dela lá, eu acho que era toda quarta-feira. Eles tinham até um nome na mesa lá. E aí ela descobriu que eu morava próximo a ela, que ela morava na Concórdia. Ela falou, tô de carro, se você quiser carona, eu te deixo, sei lá. Falei, bacana, acabava o baile e já tinha uma carona para ir embora. E aí, bate-papo, eu tive a necessidade de fazer um baile. Eu não me lembro, não me recordo por quê. E aí ela me indicou a dona Edna Fagundes. Aí, cara, monstro. Ao luar, né? Um monstro. Mulher foi... vários prêmios, ela trabalhou 40 anos na rádio, acho que em Confidência, fazendo novela. Então a mulher é gigante. Aí fui conhecer essa pessoa, acabou. Fiz os bailes e antes da pandemia eu tava com... Nós estávamos para iniciar um projeto, aonde que... Qual que é o projeto? Não acabou, porque a dona Edna nos deixou também. Era assim, arrumar 2 asilos, apadrinhar 2 asilos, arrumar um professor de dança, ir para esses asilos, né, um dia na semana, ir lá, né, ensaiar com o pessoal, muitos já sabem, né, o pessoal da antiga, eles já são pé de valsa mesmo, né? E ir lá ensaiar com eles, para eles divertir e fazer um evento uma vez por mês com eles e com a cidade. Aí entra a parte da moda. Eu pedi doação de salto, doação de vestido, maquiagem, cabelo. Produção trazer. Esses idosos, né? Daqui a pouco, quer dizer, talvez até já tenha, sei lá, ensinar música também, oficina de também. música. É muito porque aí vocês formam músicos, os modelos. Vou te contar a história e também a costura. Então vocês fazem todo um circuito ali suficiente. A gente vai, porque assim, essa parte ela é muito mais complexa, né? Essa coisa assim, a gente já tentou várias ideias também que não deu andamento, não pela gente. A gente tem vontade de fazer um baile charme, por exemplo, que é algo que ainda está começando. Toda vez. O que seria um baile charme? Baile charme? No Rio é muito conhecido, né? Que tem aqueles bailes que... No Rio dá 40 mil pessoas de Viaduto Madureira. Que as pessoas se juntam para fazer... Sabe aquele pessoal que faz aqui aos domingos no Parque Municipal? Black Soul? Nossa, tem muito tempo que eu não vou lá. Eles atuam no Black aqui, que é o Black Soul. E aí eles fazem, no meio da rua, colocam ali a máquina de som deles, né? A picape de som. E começam a fazer ali passinhos para essas músicas. Então é interessante que todo mundo chega e todo mundo sabe... Pelo menos eu sou da época do passinho. Todo mundo chega e todo mundo vai dançar o passinho igual. Então esse é o baile charme que tem no Rio, geralmente, com as músicas... Né? Antigamente usavam-se muitas músicas de funk... que não tinham palavrões, né? Que eram realmente instrumentais e não tinham esse viés. Nossa, pra quem naquela época falava que o funk era ruim, não sabia o que estava para esperar. Exatamente, não sabia o que vinha por aí. Então, a gente é dessa época em que ainda tinham
Tinha um soul também no funk, né? né? Muito ligado no soul, muito ligado no charme. black, no charme. Então, assim, é algo mais leve, sabe? Dessa área do funk. É algo da antiga que já funciona no Rio de Janeiro, né? Muito forte isso. Lá, que eu acompanho vários músicos de lá, várias pessoas que já fazem evento no Rio de Janeiro. E minha vontade é voltar com esse trabalho aqui em Belo Horizonte, apesar que já tem. Né? Mas bem, não nessa configuração. Né? Bem específico ali, tal, o pessoal trabalhando, né? Sempre teve em Belo Horizonte também, mas eu gostaria de fazer um trabalho dentro do Kizomba Cultural, que seriam os intervalos do Kizomba, que são muito ricos para essas apresentações. Nos nossos eventos, o interessante é isso, é por isso que eu chamo de circuito cultural, porque a gente não foca, por exemplo, tem muito tempo que a gente não apresenta capoeira dentro do projeto. É algo que eu sempre falo com o Arlen, eu tô doida para ver uma roda de capoeira no meio do intervalo, até agora não aconteceu. Porque é legal pra caramba de assistir a roda de capoeira. E aí, o que acontece? A gente consegue trazer pessoas que vão se apresentar, e grupos, por exemplo, o Samba em Movimento, outro dia, né, em maio a gente fez um evento, pegamos um cantor, um artista aqui de Belo Horizonte, que é o seu Ronaldo Coisa Nossa, abraço o seu Ronaldo, que é parceiro da gente também, que tem um samba, né, hoje ali no Bar Opção, que é dele o bar, é o único sambista que tem um bar dentro de Belo Horizonte e que atrai um público bem maneiro. Hoje tem mais. Hoje tem. Tem o mas baú. Ele foi o primeiro. Não, peraí, né? Né? É assim, um músico que tem uma casa dele. Sim. Né? Porque tem várias casas, mas as pessoas não são um músico. Então, eu tiro um exemplo do seu Ronaldo. Hoje nós temos o baú, deve ter mais. O baú veio depois, mas tem mais. Ele introduziu isso. O primeiro que eu conheci foi ele, que eu conheci. Talvez tenha, né? Talvez eu não conheço toda Belo Horizonte para falar. Mas vamos falar do seu Ronaldo no sentido de que ele veio e apresentou dentro do Kizomba Cultural uma música chamada Trauma, composta por ele. É uma música que falava como o 13 de maio é o dia da abolição da escravatura, e a gente fez o evento dia 23 de maio, e aí a gente precisava, dentro desse mês, trazer esse contexto para dentro do evento, um tema, e a gente resolveu trazer essa música Trauma, como uma pegada forte ali para esse... Como se fosse uma temática, alguma coisa assim? Isso, a gente trouxe ele para fazer o quê? Para fechar a ideia da escravidão, daquilo que a gente pensou em trazer, assim, a história contada em música. E aí, o que aconteceu? Veio o Samba Movimento, que é um grupo de samba de gafieira, apresentou a música desse cara de uma forma muito legal, muito dinâmica, através da direção do Alan. Que é o nosso professor Najara, que é o nosso professor de teatro dentro do projeto. E aí ele veio trazendo de uma forma muito intensa essa música. Ele pegou essas pessoas, treinaram pouquíssimo tempo, eles tiveram 3 dias para treinar, mas ouviram a música antes, tiveram todo um contexto assim de poder trabalhar a música de uma forma muito intensa. E seu Ronaldo me chega lá e faz essa música de uma forma tão esplêndida, tão assim, emblemático, assim, porque pensa num cara que ele conhece a vida do samba como um todo, assim, sabe? E desde que nasceu, praticamente, eu falo que ele nasceu no berço do samba. Ele viveu o samba. Ele viveu intensamente. E hoje, a inteligência dele me deixa, assim, absurdada, assim. Ele realmente consegue trazer... todas as letras dele são voltadas para a realidade, sabe? Do que ele vive e do que ele convive também. Então, é interessante demais quando a gente para pensar numa música Trauma dentro de um evento de samba. Separar tudo e fazer uma peça teatral com o samba tocando. As pessoas falam, gente, não está acontecendo. Isso deve ser legal pra caramba. É muito louco. Quem está aí vendo os vídeos do Kizomba Cultural deve ter visto essa apresentação. Ele não conseguiu assistir porque estava tão cheio que não dava para ver. Nem conseguia ver mas ele cantando e o pessoal se apresentando e o público tendo aquela sensação mista ao mesmo tempo ali. Foi uma coisa muito bacana, muito bacana. Então, assim, é complicado, até o vai e vem da gente aqui dentro das nossas falas, porque é muita história, sabe? Assim, foram muitos trabalhos. E a gente tem muita coisa que a gente pensa em fazer que ainda está na base, sabe? A gente ainda vai colocar em prática. Porque a pandemia também, ela travou a gente bastante, o mundo, né? Não foi só a gente. E aí, né, nós tínhamos ideia de um berço do samba, que era pegar os caras de Belo Horizonte que estão aí vivos ainda,
alguns, né, que o Lagoinha já se foi, Não, né? os senhores, os mestres do samba, eles estão vivos e a gente ia iniciar um projeto chamado Berço do Samba, porque o samba nasce na Lagoinha ali, o berço do samba da Lagoinha. E aí, só que aconteceu, a primeira que nós ia fazer, Belo Horizonte, caiu uma tempestade. A gente ia apresentar isso, foi logo após a pandemia. Eu acho que foi em fevereiro. Foi logo após. Que aí choveu quando começaram demais. a abrir os eventos, a gente falou, não, agora já dá para fazer um evento. Aí choveu em BH, que alagou a cidade inteira. Ninguém conseguia fazer evento. Nossa, eu sou de Venda Nova. Enchente lá épocas, assim. E aí a gente não conseguiu fazer, mas a menção do Berço do Samba é o quê? Trazer para as pessoas essa história da Lagoinha, porque hoje, se você olha, a Lagoinha é um lugar muito esquecido, assim. É o primeiro bairro adjacente ao centro de Belo Horizonte, né? E é um bairro histórico, tem casas ali, casarões históricos ali. E o comércio dali já não existe mais da forma que era antes. Até porque, né, hoje virou um lugar abandonado. Hoje você só vê lá a Cracolândia, né? Então, quando fala de Lagoinha, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, a Cracolândia. Então, quando vem um projeto como o Kizomba Cultural, trazendo um evento de samba para dentro da comunidade, que eu chamo de para dentro da comunidade, porque o mercadinho é nosso. Ele é da comunidade, né? Ele é de todo o entorno ali. Então, as pessoas, quando falam, pô, Kizomba dentro do mercado, parece que vira uma identidade, assim. A gente não consegue ver o Kizomba sem fazer um evento lá. E a gente está tendo até muita dificuldade com essa questão, porque o número de pessoas cresceu tanto, né, de público, que agora a gente está começando a ver como é que vai ser, porque já pediram até para a gente licenciar esse evento de uma forma diferenciada, por causa da quantidade de pessoas que vão. Isso é bom. Estão falando assim de que número assim de... Está crescendo, né? Você sabe... nós não temos, porque nós não conseguimos calcular. Vai e volta, a samba de porta aberta é um entra e sai, né? É a casa da mãe. Não é da mãe Joana, mas é a casa da mãe. A casa do Kizomba. E aí aquela Kizomba danada, de entra e sai de gente. Né? Kizomba, para quem não sabe, é festa, tá, gente? Festa em Yorubá, que é um dialeto africano. Então, quando você entra e sai ali, muita gente a todo instante, eu calculo, assim, na minha cabeça, quando eu olho, assim, por metro quadrado, eu calculo aí umas 700 pessoas, 750 pessoas. Por vez, para né? um evento, que não é o evento da cidade. Eu creio que seja um número expressivo. Entre 500 e 750 é um número expressivo. Agora, se é realmente isso, eu não sei te falar. Mas até mesmo o próprio pessoal da casa, né, que é do mercado, direção, a gente pergunta, e aí, quantas pessoas vocês acharam que dá? Eles não conseguem dimensionar. Deve ser até bem mais do que isso, na verdade. Não consegue dimensionar, você acredita? Porque não tem como, a gente não tem controle. Então, assim, graças a Deus. Mas eu acho que o grande do Kizomba Cultural é a qualidade que nós trazemos para a cidade. É uma qualidade. Eu nunca tive de pôr alguém para fora no Kizomba. A gente nunca teve nenhum problema com brigas. Então, eu acho que essa é uma qualidade. Não é nem a quantidade. Eu acho que a questão que a gente tem que trabalhar é a questão da qualidade, porque a gente trabalha com família, tem com criança, tem idosos, né? Eu fiz um evento nós fizemos um evento lá na Floresta, que uma feirante nossa, a Andréia, né, Andréia, estamos juntos, ela levou o pai dela, eu acredito, de 100 anos. E ela me agradeceu por fazer um evento assim que ela podia levar os pais dela nesse evento. E foi bom você falar da Andréia, que é uma pessoa que também acompanha a gente de muitos anos já no Kizomba. Hoje ela trabalha com suculentas, com produtos para casa também, né? Panos de prata, enfim, tudo dela é pintado à mão também. São produtos maravilhosos. E a gente não pode deixar de lembrar que a gente teve uma pessoa que foi a Elisângela, que passou por nós também no Kizomba Cultural, que hoje está no céu. Com a gente. Mas ela foi uma das primeiras expositoras do projeto Kizomba. E aí, é interessante, da Veríssimo, né? O Bruno hoje, que é o filho dela, não sei se ele está tocando essa linha de produção dela, mas é uma pessoa que, assim, nos deixou muito nova e era apaixonada com o Kizomba. E por muitas vezes, a gente fala dela com carinho, porque por muitas, se você buscar o histórico do Kizomba, você vai encontrar muitos modelos vestidos com a peça dela.
sabe? Então, assim... Muita gente, o samba O particularmente... Arlen contou que uma vez ele montou um grupo e divulgou algumas peças dela. O que ela não vendeu na feira, ela vendeu Esse pós-feira. dia explodiu. Porque eu faço parte de vários grupos de samba. E esse dia eu resolvi expor o trabalho dela. Todas as plataformas. E aí esse dia eles não conseguiram nem atender o pessoal. Então ela me agradeceu muito. Voltando à questão da feira, você vê como que é interessante. Nós temos uma feirante que é a dona Alba. Sim, do projeto Projeto Enquanto Espera, da PAI. E eles criaram um projeto assim, enquanto as mães esperam os filhos, falaram, não, vamos fazer o quê? Começaram a fazer artesanato lá, criar artesanato. É um projeto lindo. E aí vem a dona Alba participar do nosso trabalho. Não tinha nada também. E um dia ele mandou fazer umas camisas e criou a logomarca deles, Enquanto Espera. Para o modelo entrar. Para o modelo entrar. Uhum. E chamou a dona Alba. Então foi uma emoção, assim... A gente queria homenagear ela pela força que ela tem, né? Assim, uma mulher incrível. Imagina você trazer um grupo de mulheres para próximo de você e falar, vamos sentar aqui, vamos fazer uma costura aqui, vamos ver o que vai dar. De repente, hoje, nós temos lá, né? Eu não sei quantas mulheres hoje participam do projeto Enquanto Espero, mas todas empreendedoras natas, assim, com peças maravilhosas. Inclusive a dona Benedita, que apoia muito o projeto Kizomba Cultural, que ela faz pinturas em gesso à mão. E é uma pessoa maravilhosa, está passando por uma situação agora bem apertada. Um abraço, dona Benedita, que Deus te ajude e restabeleça a sua saúde. Inclusive, quem puder ajudar a dona Benedita, ela está passando por dificuldade, precisando comprar os medicamentos. Ela passou por um câncer e agora está tratando e está dando complicações que estão causando outras enfermidades e que ela precisa tratar, e a medicação é cara. E aí, acabou que ela teve que fazer uma cirurgia. Então, para ela que trabalha com artesanato em mão, ela precisa produzir, não consegue porque está com esses problemas. Então, quem puder ajudar, projeto Enquanto Espero, dona Benedita, dona Alba também, sempre precisando de ajuda para as meninas. O projeto é maravilhoso. Tá, então, como que eles chegam, então, para poder fazer essa ajuda do projeto? Essa ajuda pode fazer através do Kizomba Cultural, ou podemos deixar também depois com vocês no site de vocês. Claro, a gente coloca na descrição do vídeo ali, sem problema. A página do projeto Enquanto Espero também, para vocês pesquisarem. A dona Benedita, ela nos procurou de forma particular, não através do projeto Enquanto Espero, que fique bem claro, mas a gente, quando estende ajuda a uma, a gente estende a mão para todos. Então o projeto deles é muito legal. Quem vocês puderem ajudar lá, pode fazer, que vai ser muito bem-vindo. Então é isso, gente. Quem puder ajudar a dona Benedita lá, que está realmente precisada, passando por essa situação de saúde, né? Ela até montou uma rifa para que as pessoas pudessem ajudar, mas só isso não é o suficiente. A gente sabe aí que, né, a medicação é cara. Hoje em dia tem falta muita medicação, inclusive em muitos postos, e a dela não se encontra em postos de saúde. Então, quem puder ajudar a dona Benedita do projeto Enquanto Espero, da dona Alba, né? Ajudar também a dona Alba com o projeto dela, que é um projeto maravilhoso, a gente recomenda, tá? Nós vamos deixar o link do projeto Enquanto Espero com o pessoal do Ficativo, para vocês poderem conhecer também a história deles, tá bom? E quanto à ajuda da dona Benedita, quem precisar pode me chamar no inbox, que a gente vai direcionar para ela, tá bom? Inbox, você diz do Instagram, entra lá, pode mandar mensagem. Pode me falar no WhatsApp. As pessoas que estiverem no nosso grupo de WhatsApp, pode chamar lá também. E pode entrar no Instagram do Kizomba, que tanto comigo quanto com o Arlen a gente vai direcionar da forma correta. E o link aí também vai estar na descrição no YouTube, então é só clicar no Ver Mais lá, vai estar o linkzinho que você pode clicar lá para poder fazer aquela ajuda também. E assim, eu queria falar que acho que é difícil o Kizomba não dar certo. Porque assim, vocês lembram os nomes das pessoas que passaram pelo projeto, as pessoas que marcaram, as pessoas que já faleceram, vocês continuam fazendo essa homenagem, então pessoas se sentem abraçadas, se sentem valorizadas, assim. Acho que isso é uma coisa a gente um pouco fala única, também da assim. Elisângela, né, que foi logo após falar da dona Benedita, a Elisângela, que é da Veríssimo, né, um abraço pro Bruno, pro filho dela, não sei se hoje ele está seguindo esse caminho, mas a Elisângela é uma pessoa que também, né, desde o início ajudou a gente, e hoje ela está no céu, né, mas assim, é uma pessoa que a gente precisa lembrar com muito carinho. Se você for olhar nas páginas do Kizomba, a maioria dos modelos vão estar com roupas da Veríssimo, e ela abraçava a causa com muita alegria, tanto ela quanto a Andréia, né, que é também da parte ali de artesanato. É uma turma muito boa. Se a gente for falar de todo mundo do Kizomba, a gente não pode pecar em esquecer os nomes. Eu já agradeço todo mundo.
E assim, tem gente que eu não lembro. É. Tem gente que fala, não, eu tive lá no Kizomba, eu já tive aqui, aí eu fiz meio de bobo ali e tal, mas é muita gente. E nossos primeiros ganhadores do meu concurso, hoje eles já são adultos, né? A Kelly, E aí, né? A Kelly, falei, Eliane, esses 2 meninos foram que ganharam o concurso Fabrício. do Kizomba. Sim, aí você Foram está os falando irmãos. você tá falando dos irmãos, né? É, Os filhos da Os sua amiga da primeiros. Jaqueline. Eles ganharam o primeiro concurso. É. E aí, a Eliane fez uma sessão de foto com eles já adultos. Sim, a gente Eles eram precisava fazer esse criança. remember, né? Isso. Foi uma sessão Tem uma remember. história, então, de quem tá lá, cresce, continua Cresce. fazendo... Aí gente, tem uma outra muito mocinha legal também que ela Ingrid chega no Santos. projeto, a Ingrid, ela chega no projeto e aí ela fala com a Eliane, já participei do Kizomba Cultural, Olha que coisa mas incrível. eu não lembrava dela, Eu mas tava- eles eram todos crianças, cara. Então eles modificam muito. Eles já estão adultos, já... Eu tava passando o realmente. Instagram e vi o Instagram dela. Falei, gente, que moça bonita, expressiva. E aí convidei ela para fazer um desfile conosco. E aí eu falei para ela assim, olha, eu vi uma foto que você tá com sua filha, estão as duas de turbante, a gente tem muito disso de referência afro dentro do nosso evento também. Você acha que seria interessante você desfilar com sua filha? Pois veio, ela e a filha. E aí nada mais, nada menos que Silvio Pompeu, que é um grande amigo agora, né, da moda também, nos abraçou com muito carinho. Silvio, um beijo para você. Ele foi lançar o Pocket, que é um evento menor de moda aqui, é uma mostra de moda em Belo Horizonte, lançou em São Paulo e a segunda versão foi justamente aqui em BH. E aí convidou o Kizomba para fazer essa abertura. E justamente para essa abertura, que foi logo após o nosso desfile, que ela fez com a filha, a foto dela foi sair numa matéria em São Paulo, nas rádios e TVs de São Paulo, já falava-se de Pocket, Silvio Pompeu. Quando foi ver, ele sobe uma matéria com a foto dela falando do Kizomba Cultural. Então, assim, nós temos parceiros, assim, incríveis, pessoas que querem somar de uma forma muito legal, sabe? Falar em agradecimento no Kizomba Cultural, se a gente pecar em esquecer os nomes, então é mais fácil falar assim, vamos agradecer todo mundo. Não, mas tem muito nome. Quem já passou por nós, quem vai vir, Quem tá está aí. vindo. Porque, assim, é muita gente, gente mesmo. Eu fiquei muito emocionado, porque eu realmente não lembro dela. Porque nesse dia era muita criança, cara. Era muito jovem, era muita criança, era muita, não era muita mesmo. E a Ingrid tá diferente. E aí, tá diferente, porque eles eram crianças. E aí eu fiquei emocionado, porque, ó, pra você ver, ela participou do meu evento, no primeiro concurso, voltou pro Kizomba agora trazendo a filha dela. Então, eu tenho um amigo meu, que trabalha até na Vale, ele esteve até ontem lá, na empresa onde eu trabalho. E aí ele sempre ele me elogia muito, porque eu conto tudo isso para ele. Eu falei, cara, tem coisa que, bicho, poucas pessoas vão sentir, vão ter esse sentimento. Poucas. Muito poucas pessoas. Como é realizante você ver as pessoas felizes, você ver as pessoas crescerem. Deve ser um sentimento mútuo enorme, assim, de gratidão, né? Entre os dois lados. Muita, Assim. muita coisa legal. Muita E, gente assim, que talvez nem acreditava nele. Eu tenho um caso de uma mãe, que é a mãe do filho do Ed, a Vanessa. A Vanessa. Mãe do Bruno com 2 N's. Beijo pra vocês. A mãe dele levou ele para fazer o curso. E aí eu sou muito aquele negócio de conversar com os pais, fazer amizade. Tem muito pai que chega lá meio fechadão, não sabe o que é, questão de modo, você vai... É o momento né? network do Arley. Ele começa a falar do projeto e falar como que acontece o projeto. Como que acontece, os pais também estão tensos ali, é aquela questão das agências, já chega ali meio com o pé atrás, e aí eu começo já a trazer os pais para essa conversa. O cara já aconteceu um negócio meio chato com uma agência, ele já chega já com o pé atrás. Assim. Às vezes a mãe quer e às vezes o pai já é mais durão. E aí, nesse dia, a Vanessa estava lá, só que eu vi os pezinhos dela bater no chão. Aí perguntei para ela, você tem vontade de ser modelo? Ela, eu tenho. Então vai lá e faz o curso. E fez o curso. Foi maravilhoso. E virou mãe modelo e filho, do Kizomba. Mais uma vez, juntos são maravilhosos os dois. São lindos. E assim, a gente tem outras histórias para contar. E hoje, a mais atual, que a gente tem com muito orgulho, que a gente pode falar desses meninos, e da pessoa também, que é o Júlio Martins. Júlio Martins, a gente é cheio de Júlio na nossa vida, né? O Papai do Céu levou o Júlio César Moraes, mas deixou pra gente na moda o Júlio Martins, que é da Jamie Models. A Jamie Models hoje, ele é sócio e booker dessa agência, tá? Então não é só dele, né? Tem aí a Dani Malta,
que era da Mega, hoje está com o Júlio, na Jamie, e eles têm um projeto maravilhoso, internacional. E nacional e internacional. Porém, a gente fez uma coisa bacana, porque como a gente voltou com o curso do Kizomba Cultural, né? Esse ano, a gente pensou primeiro assim... eu conheci o Júlio numa reunião do Satélite. Sim, sim. Como tinha várias... Ali foi feito um convite para várias agências de moda. Aí eu, como sou intruso, né, não sou de agência, mas o Kizomba ele tem um nome dentro do Satélite. E aí nós fomos convidados. Ele não deu para ir. E aí nesse dia eu fiquei ouvindo, né? Pô, conhecer aquele negócio. Eu nunca fui numa agência, então ali eu ia conhecer os donos das agências. E aí eles conversaram lá e tal. Não, mas tem que ser cara de pau mesmo, tem que chegar ali. E aí saber que a gente tem esse mesmo poder que eles, de formação. Aí falei do projeto. E aí acredito que todos pegaram meu contato. E um dia, aí eu falei com o Júlio, aí o Júlio, nós temos que conversar. E aí eu falei com ele, pô, muito obrigado. Passou um tempo, ele fez um contato comigo pra gente conversar. Ele marcou uma reunião, né, pra poder conhecer o projeto. E aí eu falei, poxa, então vamos... Aí entra nisso que eu ia falar, que a gente fez um evento de volta para o projeto, da volta com a moda. E nesse dia eu falei, vamos convidar uma pessoa que seja importante nessa área para falar para os alunos sobre a área da moda, o mercado da moda em si. Porque a primeira pergunta que eles tiveram lá no dia dessa reunião no Satélite foi o que aconteceu com a moda de BH? Que parece que virou brincadeira, tipo assim, é muito sério. Então, é algo que só vê reclamação, só vê o pessoal falando dessas agências que estão cobrando assim e tal, não sei o quê. Então, a gente... eles virou fizeram uma essa epidemia pergunta. Falei, interessante trazer esse tema para esses alunos que estiverem no Kizomba. A gente ia ter um desfile do projeto. Eu falei, vamos trazer para conhecer, né, uma celebridade da moda aí e que vai poder passar umas dicas também para os pais que estiverem aqui e tal. Foi muita gente. E aí, nesse dia, pela primeira vez apareceu lá uma menina de 13 anos, chamada Lauren Santos. A Lauren chegou com o pai, com o Bruno, foram conhecer o projeto, assim como o Júlio também. Não, porque na verdade, ela foi indicação de uma conhecida minha. Eles são do Taquaril. E porque esse pai já foi enganado por uma agência aí. Gastaram, acredito que R$1.800. E a filha, o sonho da menina é ser modelo. E aí com essa indicação, indicar a Colin também, que é a nossa professora hoje lá de moda. E aí o Júlio ia nesse dia, conhecendo nosso projeto, que é na Savassi, na Avenida Cristóvão Colombo 617. E o Júlio foi nesse dia, né? Ele entra lá no projeto, ele foi conversar com os pais, com os alunos ali, dono da agência, então todo mundo ficou bem apreensivo dia, lá. Eu posso continuar? Vocês resgatam, né, o sonho, porque igual você falou, às vezes a criança, um adolescente tem um sonho de pega raiva, né? Só que vocês vão lá e resgatam ainda aquela vontade que ela tem. Sim. E eu vou te falar que é bem mais difícil, por exemplo, quando você pega crianças negras e pretas, né? Que eu falo que as pessoas hoje em dia têm mais dificuldade de entrar no mercado. Por mais que hoje é mais amplo esse mercado para os negros... É mais amplo, só que é mais disputado ainda. Tem, além da disputa, porque as pessoas também, elas começam do entendimento. Eu penso assim, tudo que você vai criar, você tem que ter uma linha de raciocínio do início ao fim, uma linha cronológica, de começar pelo treinamento, pela base, do conhecimento. E aí, se você não tem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Só que tem pessoas que querem chegar a algum lugar sem passar por essa fase de estudo. Não vai adiantar. Se você não estiver preparado, o mercado te engole. Né? Então, ou você se prepara, se torna uma pessoa interessante para o mercado, ou você vai ser mais um Zé Coxinha, que toda esquina tem. E não é isso que a gente quer trazer qualidade. Então, nós trouxemos os melhores. Trouxemos um fotógrafo bala, que é o Solano, que é um fotógrafo, ele é de Nova Lima, um menino novo, bacana, com um potencial enorme. Trouxemos ele para fazer o curso de fotogenia no Kizomba, trouxemos ele para fazer essa apresentação nesse dia também, conhecer o projeto. E aí o Júlio César Martins chega lá e conhece duas pessoas, que foi a Lauren, que tem 13 anos, 1 metro e tanto, linda, crua completamente na moda, na passarela. E conhece o Vinícius Cruz,
que também é um aluno que já estava fazendo um curso com a gente, que também é extremamente tímido, já sofreu bullying em escola, enfim. A mãe dele colocou ele para ver se ele conseguia soltar um pouco a timidez, para ele, né? não, curar esse trauma. Ele tinha trauma, ele não trauma com a cor por causa dessas coisas de escola. Ele não se achava bonito, as pessoas riam dele na escola, enfim. Através desse trauma, a gente conseguiu, nesse curso, trazer para ele uma postura diferenciada, uma visão dele mesmo diferenciada. Transformou a vida dele, praticamente. E justamente os dois, o cara chegou e falou, o Júlio falou, eu quero esses dois meninos. Então, são promessas que estão vindo aí através do Kizomba Cultural. E assim como outras pessoas que a gente pôde indicar ao Júlio, que hoje já estão galgando um caminho com ele também. É importante frisar que nós não somos agência, nós somos apenas uma escola. A gente entrega para uma agência e para entregar para a agência a gente não entrega para qualquer uma. Porque a gente sabe que esse trabalho que tem que ser feito de investimento, ele tem que ser corretamente feito. Não é que você não vai investir, mas você tem que saber investir na hora certa e no ponto certo, sabe? E também não é fazer de tudo, passar necessidade para você passar por isso. A dignidade da gente é tudo, né? Então, se você tiver que passar por cima da sua qualidade de vida para você ter algo, se tiver que desviar o seu caráter, não faça. Hoje, assim, qualquer pessoa pode chegar lá no Kizomba e falar assim, eu quero trabalhar com moda, quero desfilar, essa pessoa consegue? Ela pode fazer através dos cursos, né, de formação, que é o curso de passarela, a gente tem o curso de teatro, que está, né, começando a fazer uma configuração para que isso aconteça. De fotogenia, o Solano, quando a gente já contrata, ele faz para a gente essa parte, porque é importante ter todas essas coisas dentro de um processo. Porque a moda não é só o modelo chegar e desfilar. Ele tem que ter todo um preparo, inclusive psicológico também. Né? Assim, a moda em si, ela tem medidas, ela tem tamanho. Exige padrões, né? Quando eu estive na agência do Júlio, eu tive uma reunião lá que realmente eu comecei a ter esse entendimento. Né? Então, assim, existem modelos internacionais, ele tem todo um padrão ali para você chegar. De altura. De altura. Então, o Kizomba, o que ele faz também? Ele dá essa oportunidade para aqueles que talvez não tenham condições de ser um modelo de passarela. Mas muitos têm condições de ser modelo comercial. Tem vários tipos de modelo. Mas todos têm que ter o mesmo tipo de trabalho. Tem que ter a mesma Quem quiser ingressar no mundo da moda, através do Kizomba Cultural, a gente fornece, sim, os cursos. Muitas pessoas perguntam, é gratuito? Não tem como eu deixar de pagar o aluguel do espaço, pagar um professor, não tem como deixar de pagar as despesas do projeto que a gente tem, até mesmo para deslocar para ir lá para esse curso. Então, assim, infelizmente, gratuito não é. Mas pode ter certeza que também não vai enfiar a mão no seu bolso para uma forma despropósita. Assim, ela realmente tem um propósito, tem um porquê e tem aonde você pode chegar. Depende de você. Né? Também não depende só da gente. A gente está ali para te dar a mão, para fazer você crescer dentro daquilo que você quer. Se você quer só aquilo ali, para a gente também está tudo bem, tá? Mas se você quer crescer, poder participar não só dos nossos eventos, mas como hoje em dia, muitas pessoas que passaram por nós, eles participam de vários eventos e vários lugares. Então, é importante pensar no que você quer. E você, o que quer? O Kizomba Cultural quer crescer com você. E você, o que você quer? Como muitos parceiros já largaram nossa mão, eu falo também que o Kizomba Cultural nunca largou a mão de ninguém. Isso aí eu posso bater no peito e falar de coração aberto. Todas as pessoas que passaram por nós tiveram nosso respeito, nosso carinho, nossa gratidão. E vai ser sempre assim. Nunca vamos sentar aqui para falar mal de ninguém. Nunca vamos sentar para falar, essa pessoa falou que ia fazer e não fez. Pelo contrário, a vida que segue. Sabe, a vida é lá na frente. Eu tô buscando o que está lá na frente, o que passou. Cada pessoa ela tem sua oportunidade. A gente deixa o campo bem amplo. Todo mundo tem o poder e o direito de decidir coisas dentro do Kizomba Cultural. Então, sempre eu faço um desafio. Mas até hoje eu não vi ninguém dando passo. Mas eu dou essa oportunidade. Pega lá e faz, e que nós vamos estar te apoiando. Porque eu quero ver... O nosso objetivo é que todo mundo tente crescer dentro disso. Né? O Rod falou uma coisa interessante, que o lema dele também é esse, pega e faz, né? A gente também... Pega e faz, entra com a cara e a coragem. Se você entrar nas páginas do Kizomba, você vai ver sobre. O nosso lema Kizomba Cultural é onde todas as nossas diferenças são iguais. E o nosso segundo lema se não derem pra gente, a gente pega e faz. Porque a gente sabe que pra gente é tudo muito mais difícil. Isso foi um grupo de rap, chama Pega e Faz. Eles até apresentaram no Kizomba.
E aí ficou na minha cabeça esse pega e faz, e aí eu sempre carrego isso comigo. Eu nem sei se existe esse grupo mais. Pega e faz, achei interessante, pega lá e faz. Então, assim, o Kizomba realmente nós sempre demos oportunidade. Entra gente, sai gente. Alguns interessam, outros vão fazer seus trabalhos, mas sempre carregam algo bem bacana. Todos têm algo para carregar. É pegar e fazer, porque assim, se você fica naquela dúvida, será que eu faço ou não? Passa um dia, passa uma semana, passa um ano, quando você vê, passa uma década, você nem tentou fazer um projeto que você queria fazer moda, você queria, sei lá, ser um ator, você queria ser um engenheiro, você fica naquela, será que eu faço, será que eu não faço? Irmão, você vai perder o tempo tão importante da sua vida. E o tempo hoje chega é tão valioso, e faz, né? Porque assim, você não tem nada a perder, é o tempo. Se der só certo, o tempo. você continua. Se não der, você não faz mais. Exato, mas pelo menos eu acho que assim, tem que botar na cabeça das brasileiras, tenta, pelo menos tenta fazer, vê como é que é. Nós estamos trazendo agora uma parceria de uma banda de São Paulo, chamou Projeto Rosa. Já trouxemos um projeto também só de mulheres, chamado Resende Crioulo, que é de São Paulo também. Indicamos demais. Quem quiser ir de Belo Horizonte, as casas de Belo Horizonte de samba, Rio de Janeiro, São Paulo, convidem-os, vocês não têm nada a perder. A galera é massa demais, tanto o Resende Crioulas quanto o Projeto Rosa, que inclusive estará no Rio de Janeiro, do dia 20 a 23 de outubro, no Cacique de Ramos e também no Bar do Zeca Pagodinho. Estaremos lá com eles, assim como fomos agora para o aniversário do Kleber Augusto no Clube Renascença, né? Com o Grupo Arruda também, que é um grupo bacana demais que a gente está para trazer aí no Kizomba. É um grupo que a gente já fala que é parceiro deles, porque a gente divulga mesmo e a gente ama eles de paixão. E breve, se Deus quiser, no Kizomba Cultural. Mas, enquanto isso, temos aí o Projeto Rosa, que abraçou também o Projeto Kizomba de uma forma intensa, assim, um beijo Lalo, beijo os meninos aí do projeto, Fabinho, Guinho, todo mundo do projeto, que são maravilhosos e que também vieram com uma pegada, assim, para o Kizomba Cultural fantástica. Eu nunca vi um casamento tão perfeito. Muito legal mesmo. Para quem gosta de samba mesmo, sabe do que eu tô falando. E eles têm uma coisa engraçada, assim, uma curiosidade, que a gente conheceu eles em Contagem, a gente foi para vê-los, para contratá-los. A gente não os conhecia. A gente foi em Contagem, chegou lá, era uma casa, né? Foi uma indicação do pessoal de Contagem. No detalhe, porque a gente não tem como ficar falando tudo. Mas eu acho importante. A Ana Rita, por exemplo, que é a menina que conhece eles e que indicou pra gente. A Ana Rita, qual que é o nome do rapaz? Que tá sempre com eles lá, que divulga muito? Não lembra? Então, a Ana Rita é uma menina maravilhosa, ela e o marido, eles estão sempre lá divulgando os meninos e trazendo, assim, para Contagem, porque eles moram lá. Então, a gente foi em Contagem conhecê-los. A gente poderia ir em São Paulo, mas achamos muito vantagem ir em Contagem. Chegamos lá, era um evento para poucas pessoas e principalmente para que nós pudéssemos conhecê-los. Gente, arrasaram. Vou te falar. Pensa numa banda que, assim, tocou como se fosse para 100 pessoas, 1000 pessoas. Eles arrasaram. E aí, é isso que a gente queria, essa pegada. E a gente trouxe para o Kizomba Cultural essa pegada do Projeto Rosa. São fantásticos. Quem quiser ir para o Rio de Janeiro, gente, aproveita, já faz um tour lá pela cidade. Vai curtir aí no Bar do Zeca e também no Cacique de Ramos. Cacique de Ramos no sábado, Bar do Zeca no domingo. E vai ser muito bacana. Inclusive, eles têm um pacote lá para o hotel que eles vão ficar. Nós, do Kizomba Cultural, estaremos indo novamente em caravana, cada um, né, indo da sua forma, como pode, ficar no hotel que quiser. A gente não se prende nesses detalhes, mas a gente vai estar indo para curtir, porque eles merecem. E vamos junto, tamo junto aí, quem quiser ir. Se bobear daqui a pouco, o Kizomba tá fazendo excursão até para fora do país, né? Porque o jeito que já Bora tá lá. Pegando outro estado daqui. Tamo junto. Nós estamos para fazer um evento no Rio de Janeiro. A gente foi convidado com o Glauco Leão. Fazer um trabalho lá, então nós já estamos estudando essa ideia de levar o Kizomba pro Rio de Janeiro. No Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, ele convidou a gente, vamos ver se essa ideia vai pegar mesmo, pra gente levar o Kizomba novamente no Rio. E a gente já vai levar nosso... Porque essa altura, assim, deve estar, sei lá, uma parceria de distância para fazer
qualquer outra coisa em outros estados ainda, Nordeste. O detalhe é que quando a gente convida as pessoas, por Eu sei que o exemplo, Nordeste não é um estado, tá? Só tô dando um exemplo, porque hoje em dia o pessoal enche o Sim. saco por causa disso. Eu sei que é uma região, pô. quando a gente convida, por exemplo, as pessoas do projeto para irem, a gente fala com muito carinho para elas abraçarem essa causa e investir, porque é um investimento. Acaba que você conhece uma cultura diferente, pessoas diferentes, e você consegue trabalhar, de certa forma, dentro do status de estar ali com o Kizomba Cultural de uma forma positiva. Porque para a gente também é bom esse crescimento. Ó, da última vez agora, nós levamos Ronaldo Coisa Nossa para o Rio de Janeiro, foi uma honra. Chegamos lá, né, ele tinha os amigos dele que ele queria ver, e acabou que ele cantou onde? No Casarão do Firmino, com mais nada menos que o Negro Álvaro. Então, assim, poxa, pra gente é uma honra, sabe? E aí, eu falo que a gente abraça essa causa, não é com... Tipo, a gente não desdenha de ninguém, pelo contrário, que o Kizomba Cultural tá aí para todo mundo, é pra gente se ajudar, pra gente se formar, pra se juntar. Não sei se vocês observaram, eu falei aqui já de Nossa Roda, que é uma outra casa de samba, nossos concorrentes, e pra gente tá tudo bem, sabe? Três Pretos, outra roda. Pra nós tá tudo Isso é bem. que é legal, né? Porque assim, não é, É um a Kizomba. concorrência às vezes acha que tá disputando o público, só que assim, Não. às vezes vocês estão ali Bar do Cacá, adoro. crescendo todo um Mas cenário, nós não assim. temos nem essa vontade, porque nós fazemos evento, não é esporádico, todo fim de semana. E por quê? Eu já liguei até para um músico, né? Eu tô fazendo um levantamento, fiz um levantamento semana passada e eu falei justo isso para ele. Ele me perguntou, eu falei, cara, eu não tenho vontade de ter samba. Eu quero fazer eventos, né? Eu tenho vontade, tá, gente? Eu de ter uma tenho- casa de samba. Eu tenho vontade só de fazer eventos. Você já tem uma ideia de Ela já nome tem já? vontade Tem. de abrir uma casa. Eu já tenho vontade de fazer eventos. Que você se programa ali por mês, né? A coisa vai tomando um corpo, tal, você vai lá e realiza Olha, eu os falo eventos. que não tem jeito de fugir disso, não. O Kizomba Cultural, o que ele precisa para ser maior? Para ser efetivo? Uma casa. Não tem como fugir disso. A partir desse momento em que a gente está tentando virar uma ONG, virar uma coisa que... É para a gente poder tentar viabilizar também isso. Que a gente consiga ter um espaço dentro de Belo Horizonte, que hoje é difícil a gente arrumar um espaço grande para fazer um evento e trazer o público que a gente tem. Sabe, assim, é complicado. Quando a gente fala, por exemplo, de órgãos públicos que talvez poderiam estar nos ajudando, a gente sempre fez sozinho, sem precisar de um centavo do governo. Então, imagina com a ajuda deles, então, como a gente não iria longe. É um projeto que traz cultura para a cidade toda. Então, assim, eu quero ter, sim, a nossa casa de samba, que o Kizomba Cultural ainda vai virar, sim, um samba bacana em Belo Horizonte, conhecido igual como é o Bar do Cacá, igual agora é a nossa roda. A gente vai ter o nosso espaço para a gente também produzir, fomentar, porque a gente precisa ter um espaço para essas empreendedoras do artesanato e da moda. A gente precisa ter um espaço para capoeira. A gente precisa ter um espaço para todo esse mix que o Kizomba já tem de forma aleatória, individual e esporádica só. A gente precisa efetivar isso no dia a dia das pessoas. Isso aí eu acho que é inevitável. Um dia vocês vão ter a casa, sabe? Tudo vocês visualizam, vocês correm atrás, então assim, o que impede de ter a casa, sei lá. Às vezes é só, talvez amanhã já acontece, porque assim, para quem corre atrás... Quem estiver ouvindo aí, tiver oportunidade, ajudar a gente. Em breve nós estaremos no Barreiro, hein, gente? Guarda a gente aí. E 2023, tem que só lembrar isso aqui, porque vai pra internet, tem gente que pode assistir isso aqui em 2024, 2025, aí, Barreiro, 2023. Contagem, Então, Santa no Luzia, nós já início de vamos fazer muitas 2024. coisas lá, o pessoal quer que a gente faça alguma coisa. Então, recebendo bastante convites para levar o Kizomba para algum lugar. A gente ainda é muito pé no chão por causa da estrutura, a falta de, na verdade. Que a gente precisa ter para que você desloque um projeto para esses lugares, você precisa fazer toda uma estrutura. Né? Até de pessoas, de deslocamento, enfim. E muitos lugares também, às vezes, não vão ter condições de oferecer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu também não quero sair daqui e levar o nosso povo para um lugar e chegar lá e passar vergonha, passar dificuldade. Né? Então, a primeira coisa que eu falo, eu já levei meus alunos para várias vezes em Santa Luzia, falei, olha, a gente precisa levar qualidade. Mas chegando lá, você tem pelo menos um lanche para oferecer para esses meninos no camarim? Porque às vezes a pessoa sai apertada, não levou nada. Então, a gente sabe, conhece a realidade do nosso público, né? Então, do nosso povo também. Então, às vezes, é o mínimo também que possam oferecer. Então, podem sim, as casas aí que tiverem interesse, convida o Kizomba, conheçam o trabalho do Kizomba para entender como funciona, para que vocês possam também nos ajudar, né, a levar mais a cultura aí de BH
para outros cantos também. Fazer parte realmente do Kizomba. Eu já Familiar. fiz evento no Kizomba que eu não tenho uma foto. Não dá tempo. A gente não consegue. Não é porque não tem tempo, porque era muito rústico. Uhum. Então, o começo foi assim. Às vezes eu conseguia pegar alguma foto ali ou outra, porque alguém tirou, mas hoje não. Hoje nós temos parceria com a TV Sintonia, tem um Balai também que já vai no nosso evento. André do Balai. André do Balai. Então, graças a Deus, nós temos Benito, nós temos muito parceiro bacana. Né? Hoje eu só agradeço a Deus, né? E agradeço a todas as pessoas que fazem parte. Se hoje a gente está aqui fazendo o podcast é porque o Télio teve a coragem de ir no nosso evento em maio, encantou pelo evento, falou, não, gente, isso aqui tem que acontecer de alguma forma. Então, eu acredito também que as coisas estão acontecendo. O Télio, ele é uma peça importante mesmo, ele é uma figura bacana, porque aqui é a logotipo do Ficativo, o site, assim, a ideia do podcast, até para eu estar aqui hoje como host, veio dele. Assim, aí falou, não, vamos fazer um podcast? Vamos, beleza. Passou, sei lá, 2 dias, então, já registrei, já tô fazendo um site. Falei, aí sim. Ele é fantástico. Isso é muito bacana. É ele que tá nos trabalhar com quem quer fazer, isso aí é todo um diferencial, assim, dá vontade mesmo de fazer aquele projeto acontecer, sabe? Ele está nos incentivando muito nessa questão também da criação de um site, fazer com que o Kizomba vire uma ONG, uma organização que consiga também dimensionar tudo isso que o Kizomba é. Trazer essa resposta que você me fez, né, da pergunta que você me fez. O que é o Kizomba? Então, e aí, uma outra pergunta que eu falo sempre assim, como é ser Kizomba cultural, né? O que é ser Kizomba cultural? É muito difícil. Por várias vezes eu já falei, eu não quero mais esse projeto, quero sair, não dá certo, não está indo, não está acontecendo. E aí é o que eu falei, aí você olha para o sonho dos outros, pega o seu, põe na caixinha lá e fala, não, peraí, eu preciso ficar aqui porque o sonho dessa pessoa é importante para ela. Uhum. Eu preciso fazer com que ela consiga. E esse é um desafio, e eu adoro desafios. Então, por muitas vezes, quando a gente fala, não vamos fazer, vamos desistir, ou então tem os pezinhos muito no chão, ou é porque está faltando uma estrutura, ou é porque está faltando alguém para dar uma mãozinha, e acho que a gente vai chegar longe. Nosso tempo está acabando, mas falar de Kizomba cultural é só vivenciando. Sim, aí tem assim, sei lá, alguma última mensagem que você gostaria de passar sobre o projeto, sobre você? O que a gente está aguardando aí um evento que está para acontecer, né? A gente já adiou ele algumas vezes por falta de espaço. Vamos ver se a gente consegue até outubro ou novembro já disponibilizar esse evento. A gente quer que seja um mega evento. Estamos querendo trazer atrações aí que vão realmente fazer um diferencial para esse evento, trazer um público muito bom e, como sempre, com muita qualidade. Tá? Então, esperem aí, boas coisas vão acontecer no Kizomba Cultural. Brevemente, a gente vai ter muitas novidades. O Arlen está aí para poder trazer tudo isso para vocês com qualidade, com muita perspicácia também, porque tem que pensar em tudo, né? E num todo. E eu acredito que ele vai conseguir trazer para todo mundo aí o resultado bacana que a gente tem de 2023. A gente precisa fechar 2023 com a chave de ouro, a verdade é essa. Né? A gente está no meio aí do ano, praticamente, né? Um pouquinho mais no meio do ano. Mas a gente não pode fechar esse ano sem fazer um mega evento. E a gente conta com todo mundo. Então, você que está aí nos assistindo, não esquece de ir lá na nossa página, Kizomba Cultural Models, Kizomba Cultural, Berço do Samba. São várias páginas do Kizomba que você pode curtir e interagir com a gente. Quem quiser nos ajudar também, apoiar culturalmente, estamos aqui. Você que é expositor, feirante, quer fazer também parte dessa família, venha também. Quando a gente faz eventos, não é sempre, tá, gente? Então, a gente não promete feira todo dia, toda semana, mas um dia eu vou ter. E, enquanto isso, soma com a gente, que vai ficar bom para todo mundo. Então, eles te encontram no Instagram, Facebook, Sim. YouTube, alguma outra rede? YouTube, a gente ainda não lançou nossa página do YouTube, mas a gente, com a criação do site, o Télio está providenciando para que a gente comece já a trabalhar jogar todos os nossos vídeos para o YouTube. A gente daqui a pouco já está mais tranquilo com isso. Não, bacana. Acho que você tem que... O YouTube é interessante, porque aí você pode colocar tanta coisa. Sim.
sabe? Sim. Hoje em dia também, plataforma Instagram e tal, mas o YouTube, assim, hoje em dia a primeira ferramenta que o pessoal pesquisa é Google, a segunda é Sim, YouTube. Então, para exato. achar vocês, Vai ser muito fica até muito bacana. Vocês né? podem fazer, sei lá, mini podcasts seus, então Sim. videozinhos mostrando ali contexto, tudo. Quem sabe Em até breve- acompanhar ou fazer algum storytelling ali do Kizomba. Em breve eu volto também com as lives, que eu sempre fiz lives do Kizomba. Na pandemia foi até um momento de start, assim, para as lives. Mas aí acabou parando, porque eu fiquei sem voz por causa do Covid, por um tempo. Mas aí vou voltar a fazer, sim, as lives do projeto e convidar aí, inclusive vocês, para falar do trabalho de vocês com a gente. E o Arlen quer deixar alguma informação aí para a galera? Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a Tela, agradecer você aqui, toda a equipe, né? Sua mãe, que está acompanhando a gente. Eu tenho a agradecer a Deus primeiramente. Isso é algo que eu sempre falo que é de Deus, porque não tem outra, não tem como falar que não é. E agradecer todo mundo diretamente, indiretamente. É muita gente que faz parte desse projeto, muita gente que torce para a gente ir para frente. Muito sonho, muita família, muitos jovens se realizando. E se Deus quiser, né, a gente vai conseguir chegar aonde nós temos de chegar. Então, sim, valeu a pena todo o sufoco, todo o aperto, cada trabalho foi um aprendizado. E já deixando para vocês, jovem, o pessoal da nossa comunidade, não desistam. Não deixa se abater por nada, nem por cor, nem por questão social. Se nós estamos conseguindo fazer isso aqui, todo mundo pode conseguir, desde que tenha coragem. E se a gente se unir, a gente vai mais longe ainda. Vamos mais longe. Então, assim, eu acho que nosso país vai mudar através de atitudes como a nossa, que eu tenho certeza que no Brasil tem muitas assim também, que eu também... deixando de lembrar, nós fizemos uma live com um projeto do Rio de Janeiro. Quando eu criei o Kizomba Cultural, eu senti a necessidade de querer conhecer algo que fosse parecido com o que eu estivesse pensando. E conheci um projeto no Rio de Janeiro, chama Criolice, do Vander. Da Rose e Vander. Um projeto que você vê ele e fala, é o Kizomba Cultural. Nós fizemos uma live com eles e eu falei para ele, esse projeto de vocês é minha inspiração. É o espelho, né? Aí ele ficou meio assim e tal, mas, né, deve ter ficado bem orgulhoso de eu ter falado isso com ele. Eu iniciei um projeto e vocês são minha inspiração. Hoje lá eles são um projeto assim, um projeto muito grande. Arrebenta lá no Rio de Janeiro. Então é só isso, agradecer a todo mundo, muita gente, não dá para falar o nome, porque tem hora que eu nem lembro. É muita gente também. Muita gente, é muito trabalho, é muito feirante. Né? Nós estamos com grandes parceiros, graças a Deus, as pessoas gostam muito. E é isso. Muito obrigado a todos. Também, antes de finalizar, o Badu, que está sempre com a gente, está sempre, meu ex-cunhado, sempre ajudando a gente com tudo. Minha irmã Fernanda, meu pai, né, e a família do Arlen também, que sempre mesmo hoje meus filhos estão trabalhando para mim, ajudando, e agora mais diretamente com agora eles meninos, então, já os são meninos aí, Yara, todo mundo que faz parte aí, Sibeli, da nossa sobrinhas equipe, Eliane, então as coisas estão ficando algo muito familiar. Então assim, eu agradeço, né, se Deus quiser, nós vamos voltar aqui com mais ideias, mais trabalho. Claro, isso que eu ia adiantar. Vocês já estão convidados para voltar aqui no futuro para falar como é que tá andando o projeto Kizomba. Porque, assim, tenho que dar valor também para vocês aceitarem. Do ficativo dentro do projeto do Kizomba. Opa, quem sabe, né? O patrocínio para nós é bom demais. Ora! Até porque, assim, eu tenho que dar valorizar demais e agradecer por estarem aqui no episódio 001 do Ficativa. O episódio piloto é o primeiro, aqui que tá começando com chave de ouro mesmo, assim. É o primeiro episódio, pontapé inicial. Vocês já estão aqui, aceitaram o convite de um canal que tá aqui, começando do zero hoje. Então, assim, você que está aí, acessa lá ficativo.com.br, ou então você pode encontrar também no Facebook, você pode encontrar no Instagram, também ali no nosso site tem links que pode encontrar todas as nossas outras mídias, e até o meu Instagram também. Se você quiser me seguir, coloca lá, @rodbuzetti, ou então entra no site, já clica no link e já vai redirecionar. E também eu queria pedir para não esquecer
de clicar em curtir aí no nosso vídeo, se você gostou desse episódio aqui, que eu curti pra caramba, por mim não acabava, mas infelizmente estamos aqui na hora. Compartilha. Clica e compartilha aí com quem você acha que vai gostar de assistir esse episódio. Deixa um comentário aí se você acha que tem uma ideia para dar, você gostou de alguma coisa, gostaria de acrescentar alguma coisa, coloca no comentário aí também, que nós queremos interagir com o público que nós queremos formar aqui, e também se inscrever no canal. Clica no botãozinho de se inscrever e tem um sininho logo do lado ali que você pode clicar também para receber uma notificação quando tiver novos conteúdos saindo no nosso canal. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Opa, muito obrigado, tamo junto.